Deu na boca do gol, Normando subiu, ficou a bola para Vinícius, bateu! Gol! Pegou de primeira e meteu no centro da meta do arqueiro Klemer. Exatamente, aos 33 minutos da etapa complementar, empata a partida outra vez. Agora é tarde, Klemer. Esta, meu filho, foi pro... Fala, torcida campeã brasileira. Hoje, falatório especial, falar do aniversário desse gol, que esse é o maior gol, né, da Paraíba, que é o nosso Botafogo, né, falar da sua história, vamos conversar sobre seus títulos, sobre sua importância, né, sobre suas glórias, sobre ele ser esse espírito do tempo que perambula pela cidade, pelo estado e pela região, né, após gerações e gerações, e ser, a partir disso, atualmente a maior instituição esportiva da Paraíba, o Botafogo Futebol Clube, que vai fazendo mais um aniversário esse ano. Vamos começar do começo, né, Pedro? Vamos começar do começo. Nosso time foi fundado em 31. Hoje é um momento especial, marcando as comemorações de 94 anos do nosso querido Botafogo da Paraíba, o Belo. E hoje, com muita satisfação que eu venho representando como o Baú do Belo, contar um pouco dessa nossa grande e gloriosa história do clube, que a torcida precisa ter conhecimento. Temos um passado rico, muita história, muitas conquistas, que hoje vamos tratar um pouco, para fazer uma linha do tempo sobre as principais conquistas, recordes, campanhas históricas, grandes públicos, a massa sempre nos prestigiando. Então, com grande alegria e satisfação que hoje estamos aqui com um programa do Parlatório Especial sobre os 94 anos da história do Botafogo. Então, é isso, vamos do começo. Como o Bruno falou muito bem, da Fundação do Botafogo, no ano de 1931, foram um grupo de 6 amigos, mais encabeçados pelo Beraldo de Oliveira, que era um estudante, inclusive, da época Escola Técnica, hoje IFPB, que eu, orgulhosamente, fiz parte também. É um grupo de amigos que decidiu formar o clube de futebol, em 28 de setembro de 1931. Aí antes de entrar na Fundação Botafogo, gostaria de apresentar como era o contexto do futebol na época, na época dos anos 30, como era a realidade da época. Então, na época quando o Botafogo foi fundado, em 1981, na época dos anos 30, já o futebol paraibano chegou na Paraíba no ano de 1908, começou a rudimentar, alguns clubes, as dificuldades eram enormes, dependia muito de material vindo do Sul, principalmente, eram majoritariamente grupo de estudantes que formavam clubes, mas o futebol tinha poucos estádios, era bem rudimentar no começo. Após alguns anos, foram surgindo mais clubes, até chegar no ano de 1914, onde foi fundada a primeira Liga de Futebol. A partir daí começou a se organizar um pouco melhor, surgiram mais clubes, mas a gente tem a data do ano de 1919, que é uma data mais marcante histórica, que foi a fundação da Liga Desportiva Paraibana. Nessa época, esse evento foi até ocorrido no Jornal Norte, o antigo Jornal Norte, onde os clubes da época fundaram essa Liga Desportiva Paraibana. Por que essa data é tão importante? Porque a partir desse ano começou a ser organizado um campeonato que se tornaria o Campeonato Paraibano. Então, foi nessa data, de 1919. Então, de 1919 até os anos 30, dois clubes se destacavam com mais prominência na época. O Esporte Clube Campo Branco e o clube do Palmeiras, Esporte Clube. Esse Palmeiras era um clube alvinegro,
E o Cabo Branco, inicialmente era um clube de cores azul e branca, depois ficou alvirrubro. Então, os dois clubes que disputavam mais a questão de títulos e campeonato, principalmente, eram o Clube Cabo Branco e o Palmeiras, com o destaque maior para o Clube Cabo Branco. O Clube Cabo Branco era um clube que tinha apoio das elites da época, era um grupo mais forte, era um clube que realmente conquistou mais títulos, conquistou nesse período 8 títulos, contra 4 títulos do Palmeiras. E também houve outro clube que conquistou o Vasco, que era chamado América. Ele conquistou 2 títulos nesse período. Foi um clube de elite surgido na época, mas durou pouco tempo. Mas realmente os dois clubes proeminentes eram o Cabo Branco e o Palmeiras. Então, quando o Botafogo foi fundado no ano 1931, a Liga Esportiva Paraibana já tinha o seu campeonato. Porém, o Botafogo, inicialmente, um grupo de jovens que não tinham recursos financeiros, era um clube humilde. Eu já quero aqui trazer um grande primeiro nome da história do Botafogo, que chama Dona Sebastiana de Oliveira. Sebastiana de Oliveira é a mãe de Beraldo Oliveira. Por que, Pedro, essa personagem é tão importante? Porque foi ela a primeira pessoa a financiar, patrocinar o Botafogo, por assim dizer. Os meninos eram humildes, tinham poucos recursos, ela, já aposentada, conseguia, com seus poucos recursos, ajudar os meninos a comprar o material, comprar as bolas. Então, ela sempre é a incentivadora inicial, quando o Botafogo perdia tudo, incentivava os meninos, os garotos a continuar. Então, realmente, nos primeiros anos, foi ela que garantiu que hoje temos o Botafogo como é. Então, é a nossa grande primeira investidora, grande primeira torcedora fiel do Botafogo. Teve a reunião, né? Essa primeira reunião foi na casa dela, né? Dentro desse romantismo da nossa história, nosso time, eu tinha uma Kombi, a chamava de Sebastiana, em alusão a essa situação, a Kombi a década passada, e o nome da minha Kombi era Sebastiana, em alusão a essa situação, Pedro, de Dona Sebastiana, sim, com a primeira reunião, enfim, esse apoio inicial aos meninos, aos estudantes que fundaram o nosso time. Justamente, é dito pela historiografia que a primeira reunião, que foi a fundação do Clube Botafogo, foi ali na rua, muito próximo da praça hoje da Praça dos Três Poderes, ali na região do centro. Hoje, tudo indica que a reunião da fundação do Botafogo foi realizada naquela reunião, né? Então, em 1931, o Botafogo foi fundado. Como foram os primeiros anos do Botafogo? O Botafogo não iniciou diretamente no Campeonato Paraibano. O Botafogo iniciou na chamada Liga de Barreiras. O que era essa Liga de Barreiras? Na época, nos anos 30, a cidade de Bahia ainda não era emancipada. Isso veio acontecer em 1959, salvo me engano. A cidade de Bahia pertencia à cidade de Santa Rita. E dentro da região de Barreiras já existia a sua liga, que era extraoficial. A liga oficial do campeonato sempre foi a Liga Desportiva Paraibana, que é a cidade de Pessoa. Então, o Botafogo começou a disputar os campeonatos na Liga de Barreiras. O Botafogo, mesmo nos primeiros anos, já começou a se destacar. A Liga de Barreiras tinha um clube chamado São Bento. O São Bento era um clube tão forte nessa liga que a Liga de Barreiras, às vezes, era muitas vezes chamada da Liga de São Bento. Há poucos anos, o Botafogo se organizou e já conseguiu conquistar o campeonato da Liga de Barreiras. Então, nosso primeiro título foi disputado na Liga de Barreiras contra o São Bento, que hoje seria da cidade de Bahia. Então, prosseguindo, no ano de 1934, acontece a grande decisão do Botafogo. Botafogo faz a inscrição na chamada Liga Desportiva Paraibana, o que hoje é a Federação Paraibana de Futebol, dando entrada, então, ao Campeonato Paraibano. Então, o Botafogo, em 1934, disputa pela primeira vez o campeonato. Porém, como realmente na sua primeira participação, o clube ainda recém-fundado, com poucos recursos, começou disputando o campeonato, mas infelizmente ele não conseguiu disputar até o final. Ele teve que acabar abandonando o campeonato. Então, ele começou, disputou alguns partidos, mas não chegou a finalizar o campeonato. Porém, no ano de 1935, aconteceu uma ocorrência que
modificou bastante a realidade do futebol da época. Como eu já havia falado, Clube Cabo Branco e Palmeiras eram os clubes dominantes do campeonato e da liga, principalmente do Cabo Branco. Porém, em 1935, a cidade foi chocada com a decisão do Clube Cabo Branco de abandonar o departamento de futebol. Há discussões das razões, provavelmente dissidência de grupos, alguns grupos concordaram com esse afastamento, outros não. O que aconteceu na época, então? O Clube Cabo Branco ele se afastou do Campeonato Paraibano, em 1935. E os jogadores, dirigentes, isso é um detalhe importante que se diga, que hoje até não se consegue imaginar, mas era a realidade da época. Os jogadores e dirigentes eram um só. Muitos jogadores também eram dirigentes do clube. Então, eles participavam das decisões, eram jogadores. Então, era uma era mais romântica do futebol, mas existia isso. Não, claro, não existia profissionalização do futebol, mas existia isso. Os jogadores, eles eram muitas vezes participantes das diretorias dos clubes. Então, com essa encerramento do Departamento de Futebol do Cabo Branco em 1935, os jogadores acabaram se diluindo pelos clubes. Alguns jogadores foram para o Palmeiras e alguns jogadores, por exemplo, já foram para o Botafogo, porque já se percebia na época que o Botafogo era um clube com potencial de crescimento. Então, na segunda edição do Campeonato Paraibano, o Botafogo já conseguiu o seu primeiro vice-campeonato, perdendo apenas para o clube do Palmeiras. É importante também se dizer que, na época, os campeonatos paraibanos geralmente eram disputados da seguinte maneira: os clubes disputavam em pontos corridos, geralmente se disputava o primeiro turno e o segundo turno. A equipe que somasse mais pontos era o campeão. Às vezes haviam variações de campeonato, por exemplo. Uma equipe fazia maior pontuação no primeiro turno, era declarada campeã do primeiro turno. Uma equipe fazia a maior pontuação no segundo turno, era declarada campeã no segundo turno. Após isso, existia a final do campeonato, que geralmente era disputada no melhor de três. A melhor de três era uma disputa de 3 jogos, onde a equipe que vencesse 2 partidas era declarada campeã. Então, em 1935, o Botafogo já conquistou o vice-campeonato, na sua segunda participação. Então, no ano de 1936, o Botafogo recebeu alguns jogadores do Cabo Branco, em destaque um empresário chamado Tourinho. Esse empresário era um dos dirigentes do Clube Cabo Branco. Ele saiu do grupo quando o debate foi encerrado. Ele fundou um clube chamado Santa Cruz, porém esse Santa Cruz ele fez as campanhas, mas não chegou a vingar, como podemos dizer. Então, vendo já esse potencial do crescimento do Botafogo, ele, o Tourinho e outros jogadores que eram da base do Cabo Branco foram para o Botafogo. Então, no ano de 1936, o Botafogo, com esses reforços, esses bons nomes, conquistou o seu primeiro título do Campeonato Paraibano. No campeonato também disputado em pontos corridos, onde o Botafogo foi o campeão em pontos corridos com um clube chamado Sol Levante, que era um clube da chamada Fábrica Matarazzo, uma fábrica que existia na região do centro de João Pessoa, onde o empresário fundou o clube com jogadores sendo principalmente da sua empresa. Também gostaria de destacar que, nessa época, nos anos 30, o principal estádio da cidade de João Pessoa se chamava o Estádio do Cabo Branco. Esse Estádio do Cabo Branco ele ficava localizado nas imediações hoje, de onde fica o Posto São Luís, ali na Avenida Vasco da Gama, no bairro de Jaguaribe. Era o principal estádio da cidade. Justamente o poderio econômico, político e futebolístico do Cabo Branco, na época, tinha o seu principal estádio da cidade, era o do Cabo Branco. O Cabo Branco também, ele fazia campanha, conquistava os títulos paraibanos, fazia amistosos com clubes, por exemplo, com a ABC Sport, conseguia vitórias, então realmente era o clube de destaque do futebol da cidade de João Pessoa, do estado da Paraíba. Então, Botafogo conquista seu primeiro campeonato na sua terceira participação, conquistado contra o Sol Levante. No ano de 1937, Botafogo conquista o seu bicampeonato paraibano, contra a equipe do Felipeia. O Felipeia também era um clube tradicional da época, que começou em João Pessoa, depois se mudou para a cidade de Santa Rita, e depois voltou para João Pessoa. Era um clube intermitente, mas era um clube bem forte na sua época.
e na sua sequência, o Botafogo já conquistou o tricampeonato paraibano, conquistado na decisão contra o Palmeiras. O Botafogo conquistou o primeiro turno, o Palmeiras conquistou o segundo turno. Na melhor de 3, o Botafogo acabou sendo tricampeão paraibano. Então, já no início dos anos 30, o Botafogo já começou se destacando, sendo tricampeão paraibano. Aliás, o Botafogo foi o primeiro tricampeão paraibano da história, pois o Cabo Branco já vinha de muitas conquistas, porém nunca tenha conseguido conquistar 3 campeonatos consecutivos. Então, realmente, na década de 30, o Botafogo teve a sua fundação, iniciou na Liga de Barreiras e já conquistou o primeiro tricampeonato paraibano da sua história e da história do futebol paraibano. Então, trazendo na nossa linha do tempo, os anos 30, esses foram os principais destaques. Botafogo, a conquista inicial do tricampeonato paraibano. Então, até então, o Clube Cabo Branco tem 8 títulos, o Palmeiras 5, o Botafogo já era o terceiro maior campeão com 3 títulos. Gostaria de falar alguma coisa, Bruno? Sobre esse campo, Pedro, que você falou do Cabo Branco, os mais antigos em conversas, porque a gente que frequenta o campo desde os anos 80, a gente já vivia com essa turma mais antiga, essa turma dessas, né, que conviveu, que participou e viu esses jogos, então, dos anos 40, anos 50 e tal. E assim, se falava ainda nas arquibancadas ali do Almedão, na geral, que é lá onde, digamos assim, um dos habitats da gente aqui, de grande parte da torcida, né, que teve um jogo importante nesse campo Cabo Branco, né, que foi em 52, foi o jogo do Botafogo com o Flamengo. O Botafogo venceu 3-2, claro, tem alguns jogadores do Sport, mas assim, era o Botafogo, venceu lá o Flamengo nesse campo do Cabo Branco, em Jaguaribe, né? Então isso se falava também. E com relação ao Cabo Branco, é bom a gente lembrar que uma dessas versões do nosso futebol, dos olhares do nosso futebol aqui da Paraíba, né, diz que para o Botafogo foi bom a saída, ou melhor, foi boa a saída do Cabo Branco do campeonato, né, porque fez com que você falou do fragmento, né, da fragmentação dos jogadores, dirigentes e tudo mais, mas assim, deu espaço, essa discussão, para você ver como ela aqui já nos primórdios ela já tinha, porque muita gente ainda fala, mas seria bom um adversário e tal, mas o contexto da nossa cidade, a construção dela mostra que quanto menos time, mais vai se fundamental em recursos, os esforços para ter um time melhor. E o Auto Sport, como passou muito tempo sendo um rival do Botafogo, quando ele parou de jogar, aí o Botafogo cresceu em tudo, cresceu dentro do estado, cresceu na região, cresceu nacionalmente, porque como se os esforços dessa cidade, que é a nossa, né, que é uma cidade complexa, né, no sentido de falar de futebol, de apoio ao futebol, uma cidade cosmopolita, então tem muita gente que vem de outras cidades para cá, sem exatamente relação, ou melhor, ligação identitária com o lugar, por ter nascido e tudo mais, então não se vê tanto numa obrigação assim de apoiar o futebol daqui, e parece que isso fez com que o Botafogo os esforços fossem focados nele e ele cresceu, né? Isso daí também não é nem só uma opinião, a história está aí para mostrar. O Auto Sport começou a cair, para quem não lembra, o Auto Sport ganhou lá nos anos 50 título, veio ganhar em 87 em cima da gente, né? E ganhou em 92 em Campina. Pronto, e depois desse título, o Auto Sport começou a cair gradativamente, e nos anos 90 a gente já, sem o Auto Sport, se criou melhor, né? Se criou melhor. E com a saída do Cabo Branco, meio que foi um gatilho para a gente, né? Já começou os jogadores vindo para cá, quem gostava de futebol lá veio para o Botafogo, né? Como Pedro trouxe, que a literatura traz isso, né? Do nosso futebol. E lembrando também que uma das versões que eu conheço da saída do Cabo Branco do futebol foi que o que predominou lá foi o discurso elitista, né? Da época, que o futebol era um esporte, estava chegando no Brasil, né, era um esporte novo, mas era popular, os pobres que praticavam, os caras da fábrica, os caras da favela, ali da margem, que moravam à margem da cidade também e tal, que a cidade era basicamente ali centro de Jaguaribe, aquela região, né, então a quem estava à margem, então os campos, e também eram era um esporte já configurado, de certa forma, por bem popular, e o discurso dominante lá foi esse de elitismo, né, de elitização, não vamos ficar só com os esportes tradicionais. O futebol não era um esporte ainda, mas enfim, e foi uma das versões que
que eu vi, né, que, segundo a história, também teve força no Cabo Branco, e isso terminou sendo bom para o nosso Botafogo, para a gente poder se criar, né? E se alguém vier dizer que o Botafogo só é grande por causa da saída do Cabo Branco, a gente pode dizer o seguinte, pode dizer que quem tinha vocação, para quem é religioso aí, pode usar a expressão vocação, né? Para mim, eu prefiro trabalhar com ciência, para quem tinha uma predisposição de ser maior aqui, terminou sendo o Botafogo. Não adianta, a história mostra, terminou sendo o Botafogo, né? E talvez, mesmo que o Cabo Branco ficasse, né, ele seria provavelmente, dentro dessa ideia que eles tinham de valorizar mais os outros esportes, terminaria sendo realmente engolido ou ultrapassado pelo Botafogo. O que eu posso falar basicamente assim sobre os anos 30, de forma breve, é aquilo que a gente sabe da história do Botafogo, que foi um clube criado por jovens, era um clube que foi criado também, não tem essa intenção de ser um clube tão grande como era hoje. Acho que as pessoas, obviamente, no momento da criação, estavam ali formando em toda a cidade. Existiam vários núcleos de criações de esportes. Era uma cidade que esse tipo de entretenimento, vamos dizer assim, típicos de cidades, estavam surgindo em todo o mundo, principalmente surgindo nessas cidades um pouco menores, como é aqui no caso de João Pessoa, que nos anos 30, imagino não, tenho certeza que ainda não tinha nem 100 mil habitantes. Então, o Botafogo vem nessa pegada, com um grupo de jovens, todos próximos ali no centro, já que a cidade realmente era uma cidade bem pequena, né, dentro desse contexto. E o que a gente pode dizer é que mesmo um clube que não foi pensado para ser centenário, como o nosso, como eu imagino que a maioria dos clubes não foram, mas foi um clube que desde o início mostrou-se campeão, né? Mostrou-se um clube que tentava se organizar, que tinha uma organização, mesmo com mudanças ali de presidente, como foi a saída de Beraldo, que foi o primeiro presidente, o clube se manteve com uma organização administrativa e que, graças aos jornais da época, que a gente consegue ver como era esse tipo de organização, é uma coisa que, infelizmente, a gente vai perder no tempo, né? Que hoje em dia tudo é o digital, enquanto naquela época os jornais eles faziam as chamadas para as reuniões do Botafogo, eles faziam as chamadas para os jogadores que o Botafogo iria contar nas partidas, nos campeonatos, então isso tudo vira um documento histórico importantíssimo para a gente pegar essa história do clube ali em seus primórdios. E é algo que os historiadores do futuro terão um pouco mais de dificuldades para esse presente e para o nosso futuro que vem a seguir. Então, o Botafogo, um clube que foi criado e que começou ali com partidas dentro da região metropolitana de João Pessoa, dentro Botafogo e alguns outros clubes, que eu com certeza o Mendes deve ter comentado também, que tinham aqui na cidade, como o Cabo Branco, como o Bruno falou, o Palmeiras, que era um time forte da época, e aí existiam clubes também que eram representantes de fábricas, como a Fábrica Matarazzo teve seu clube, que fazia até propaganda de um produto, acho que era o Sol Levante, salvo engano. Perfeito. A gente comentou sobre o Sol Levante. Pronto, muito interessante. Então você vê que o clube vem sendo criado nesse momento de ascensão mesmo dos esportes, não apenas do futebol. É bom salientar isso, que as primeiras ligas que o Botafogo era vinculado eram ligas que tinham mais de um esporte, né? Não era apenas o futebol. O futebol vem se tornar único já nos anos 40 e tudo mais. Nos anos 30 já tinha liga de futebol, mas nos anos 40 que vai se consolidar um princípio do que seria a profissionalização nos anos seguintes, né? Então o Botafogo vem nessa pegada, é um clube quase centenário, que diferente de outros clubes que se dizem centenários, já foi criado como um clube de futebol, né? É um clube que tem o futebol na sua essência, que é diferente de vários outros clubes do Brasil, tá? Tem clubes aí que falam que tem 100, 120 anos e tudo mais, mas que nem um tempo todo não foi futebol, né? Como nós sabemos. E o Botafogo não. Por isso que a gente defende bastante que a prioridade do clube sempre tem que ser o futebol, porque foi um clube criado com essa finalidade e que até hoje, e como não pode deixar de ser, é o carro-chefe do nosso futebol, né? Vamos prosseguir com agora a década de 40, então. Bom, como a gente já transitou sobre os anos 30, vamos agora falar um pouco sobre os anos 40. Nos anos 40, outros clubes tradicionais do futebol paraibano hoje deram entrada no campeonato estadual.
o Clube do Alto Esporte, ele entrou no ano de 1938, ele foi fundado em 1936, em 1938 ele já deu entrada no campeonato. E no ano de 1940, o time de Campina Grande, o 13, entrou no campeonato também, em 1940. Então, dando prosseguimento, a partir dos anos 40, o Botafogo, nos primeiros anos, em 1941, o Botafogo entrou em conflito com a federação na época. Vale destacar que no ano de 1941, por conta do decreto presidencial de Getúlio Vargas, todas as ligas estaduais foram transformadas em federações. Algumas ligas que eram em estados do interior foram todas determinadas que foram nas capitais. Então, saímos da Liga Desportiva Paraibana para a Federação Desportiva Paraibana. Gutenberg fez um comentário muito bacana que me fez relembrar de outros esportes. É importante dizer que o campeonato estadual, antes de iniciar, ele tinha o chamado torneio início. O torneio início era um dia completo, onde todos os clubes faziam a apresentação dos seus elencos, tinha partidas de futebol e tinha também outros esportes durante esse dia. Era como se fosse uma celebração do início do campeonato. Outra questão também importante dizer que normalmente os campeonatos eram bastante longos, porque geralmente os jogos do campeonato era realizado uma partida a cada domingo. Geralmente era no mesmo estádio, então a tabela do campeonato era fragmentada, onde a cada domingo era um jogo na rodada. Então, geralmente o campeonato perdurava o ano inteiro. E o que acontecia com esses clubes que não estavam disputando o campeonato, eles realizavam amistosos. Então, era bastante comum nessa época a realização de amistosos interestaduais e também com clubes do interior do estado. Então, existia essa disputa com clubes de outros estados e de outras cidades também. Então, prosseguindo, no ano de 1941, o Botafogo entrou em atrito com a federação na época, e no ano de 1942 e 1943, o Botafogo se licenciou do campeonato. Então, foi a primeira vez que o Botafogo rompeu com a liga da época, o campeonato da época, e o Botafogo se ausentou do campeonato paraibano. Prosseguindo, é um detalhe importante dizer isso, por quê? Porque em 1942 e 1943, o Clube Astrea era um clube tradicional da época, não tinha um departamento de futebol, mas ele teve o interesse de participar. Então, o Clube Astrea herdou essa vaga do Botafogo. Aí o que mais se destaca é que grande parte dos jogadores que faziam parte do elenco do Botafogo foram para o Clube Astrea. E o que aconteceu nos anos de 1942 e 1943? O Clube Astrea foi bicampeão paraibano. Então, podemos dizer que o Botafogo poderia ser considerado hoje 33 vezes campeão paraibano, porque grande parte do elenco do Botafogo pertenceu ao Clube Astrea nessa época. Então, o Clube Astrea ele participou exitosamente desse período, porém, dá-se a leitura, é dito que houve uma confusão muito grande na época entre a torcida do Cabo Branco, que tinha retornado ao futebol, e o Clube Astrea. Diante dessa confusão generalizada, a federação decidiu punir os dois clubes. Então, tanto o Clube Astrea como o Clube Cabo Branco decidiram definitivamente se afastar do futebol. Então, em 1944, Botafogo retorna ao Campeonato Paraibano. E com isso, o Botafogo retornou ao Campeonato Paraibano e boa parte dos jogadores que pertenciam ao Clube Astrea retornaram para o Botafogo. Com destaque a um dos grandes nomes do Botafogo, o goleiro Pajé, que era um dos grandes nomes da história do Botafogo. Então, no ano de 1944, o Botafogo retornou ao Campeonato Paraibano e acabou conquistando o título de 1944. O Botafogo foi campeão, e o clube do Laporte também era outro clube tradicional, que era de uma fábrica também, que também vale salientar, o Dolaporte foi o clube fundador do atual Estádio da Graça, pertencia ao Dolaporte. Hoje o Estádio da Graça pertence à prefeitura, mas na época era o campo do Dolaporte, que após a construção desse campo, começou a separar, diluir mais os jogos no Estádio do Cabo Branco e do Estádio da Graça. Então, em 1944, o Botafogo acabou conquistando o Campeonato Paraibano. Pode falar, Gutenberg. Posso fazer um parênteses aí que é muito importante. É muito legal que a gente pode ver que o Botafogo
diferente desses clubes que você citou, como o Astrea e o Dolaporte, ele era um clube que não tinha um patrocínio de grandes empresas aqui, né? O Astrea era um clube de elite, obviamente, mas há trabalhos que mostram que ele era praticamente totalmente financiado por uma empresa paraibana. Já o Dolaporte, salvo engano, também era patrocinado por uma empresa de cimentos, né? Aqui da Paraíba. Então você vê que, diferente do Botafogo, todos esses clubes tinham um apoio financeiro muito maior. E mesmo assim, com a volta do Botafogo, o Botafogo conseguia jogar de igual para igual com esses times, ou até ser campeão, como foi no caso dos anos 40, né? Então acho que isso é muito importante mostrar, e alguns torcedores de outros times, aqui como torcedores de Autosport, ficam dizendo que o Botafogo foi um clube de elite e tudo mais, por causa de alguns poucos jovens que estudavam ali no Marista, mas quando a gente compara com a história dos outros clubes da Paraíba desse momento, como aí a gente falou dos anos 30, da equipe da Fábrica Matarazzo, agora do Clube Astrea, que tinha um patrocínio muito forte, conseguia contratar até jogadores de outros lugares por causa dessa condição financeira, o Dolaporte, que também vinha de um time, era um time muito beneficiado financeiramente, patrocinado diretamente por por uma empresa aqui na região, e você vê que o Botafogo, mesmo vindo de uma origem social, de um grupo de jovens, ele conseguia bater de frente com esses clubes infinitamente mais, com um poderio financeiro maior que o deles. E isso é muito legal, a gente perceber essa nossa luta e esse afinco do Botafogo em bater de frente com esses clubes desde o começo. Só esse parênteses, pode continuar, tá muito interessante. Com certeza, Gutenberg, você trouxe uma fala muito, muito boa, que me fez até relembrar essa questão do Clube Astea. Você falou que na época dos anos 40, o Clube Astea fez a contratação do Feola. Esse Feola foi o técnico campeão da Seleção Olímpica do Uruguai, salvo me engano, em 24. Então, para a época do futebol da cidade, foi uma contratação muito acima da realidade. Um grande técnico de uma Seleção Olímpica do Uruguai, um Uruguai que nos anos 30 foi o primeiro campeão do mundo. Então, realmente, o Astea tinha esse aspecto do clube social, mas, como você falou, tinha um financiamento, era um clube que tinha recursos, estrutura. Você também falou do Dolaporte, salvo me engano, era da fábrica Portland de cimento, então também era um grupo de empresários, realmente. Os clubes da época que existiam eram grupos de empresários fortes, grupos de elites, então esse contexto é o contexto da realidade da época. Então tinham grupos fortes de empresários políticos também, vale salientar, que participavam dos clubes e disputavam o campeonato. Então, prosseguindo, nos anos 40, Botafogo em 1945 foi sim campeão paraibano. Botafogo foi bicampeão paraibano em 1945. E no ano de 1946 foi que houve essa confusão, que o Felipe conquistou o segundo turno, primeiro turno e foi o campeão. Porém, em 1947, 1948 e 1949, Botafogo conquistou o tricampeonato paraibano. Com isso, no intervalo de 6 anos, o Botafogo conquistou 5 títulos. Ou seja, o Botafogo poderia ter sido ex-campeão paraibano se tivesse conseguido essa conquista em 1946. No ano de 1945, o Botafogo foi campeão contra a equipe do Felipe, que vale destacar, a equipe do Felipe era uma equipe bastante forte na época, decidiu diversos campeonatos paraibanos e foi campeão em 1946. No ano de 1947, o Botafogo foi campeão contra a equipe do Ipiranga. E em 1948 e 1949, o Botafogo acabou conquistando o título diante da equipe do Autosport, que já vinha disputando o Campeonato Paraibano, tinha sido campeão paraibano em 1939. Então, na década de 40, o Botafogo conquistou mais 5 títulos. Com os 3 títulos que a gente já comentou nos anos 30, o Botafogo chegou a 8 títulos, igualando o Clube Cabo Branco. Então, a partir desse momento, o Botafogo passou a se tornar o maior campeão paraibano da sua história. Nos anos 50, o Botafogo conquistou os campeonatos paraibanos, mais um tricampeonato, em 1953, 1954 e 1955. 1953 conquistou contra o 13, 1954 e 1955 conquistou contra o Clube do Autosport. No ano de 1956 houve um fato muito curioso, ter sido dito. O campeonato foi decidido apenas em 1958, por conta de questões jurídicas, tudo, a decisão foi disputada apenas em 1958, entre Botafogo e Autosport. O Autosport acabou conquistando o campeonato. Então, em 1957, o Botafogo conquistou mais um título paraibano, também contra o Sport.
Em 1958, o Botafogo acabou se ausentando. E na década de 50, vale destacar um ponto, que foi a época que o estádio do Cabo Branco foi demolido e foi construído o estádio, hoje o Olímpico, o chamado DED, a Vila Olímpica, ali em baixo dos estados. Então, o estádio Olímpico passou a ser o principal estádio da cidade de João Pessoa. O estádio de Boi, também conhecido da Fazenda Boiçó, dos anos 50. Que era uma fazenda gigantesca ali que pegava boa parte da cidade, né, Pedro? Isso. E aí virou praça do futebol paraibano durante muito tempo. Inclusive, hoje é até esquecido isso, mas foi o nosso principal estádio durante muito tempo. Prosseguindo, nos anos 60, o Botafogo passou por, podemos dizer assim, o primeiro período de crise, pois ficou entre os anos de 1958 até 1967 sem conquistar o Campeonato Paraibano. Então, no final da década de 60, o Botafogo voltou mais forte e conquistou o seu mais um tricampeonato paraibano, 1968, 1969 e 1970. 1968 e 1969 conquistados contra o 13 e 1970 conquistado contra o Santos de Tereré. O Santos, hoje que é ali no bairro mais do Geisel. Licença, Então, Pedro. Posso fazer um falar. comentário aí? Esse, inclusive, é o meu primeiro material mais antigo do Botafogo, né? Que eu tenho as flâmulas do bicampeonato paraibano de 68, 69, assinada por alguns jogadores daquela época. E até onde eu sei, esse é o nosso item antigo do futebol do Botafogo, físico, digamos assim, o mais antigo que nós temos aqui na Paraíba. Inclusive, é um item bem legal. Estão lá com o nome dos jogadores, inclusive Nininho, que viria a falecer pouco tempo depois, né? A gente vai entrar na história dele brevemente no futuro aqui da nossa live. Mas só para fazer esse comentário, como a gente é um pouco carente em relação a esse tipo de material histórico, um time que já tinha uma história de mais de 30 anos, e só final dos anos 60 que a gente hoje possui um item físico que não seja troféu ou alguma coisa do gênero, assim, da história do Botafogo. Inclusive está lá no meu Instagram. Muito legal, muito bonito. Você comentou uma coisa que é muito importante ser dita mesmo. A historiografia do futebol paraibano, infelizmente, ainda hoje é muito escassa. Temos poucos recortes de jornal, e mesmo assim, com bastante dificuldade de conseguir. Infelizmente, realmente, muito dos detalhes foram perdidos ao longo do tempo. Então, é isso. Com isso, a gente encerra os anos 60. A partir dos anos 70, que a minha visão, entre os anos 70 e 80 foi o período da era de ouro do Botafogo. Como você falou muito bem, dos anos 60 teve o Nininho, o Lando. Durante a história do Botafogo teve sempre grandes nomes de jogadores. Então, em 1970, o Botafogo conquista o seu campeonato paraibano contra a equipe do Santos, e depois passa por 4 anos sem título. Em 1975, é um campeonato talvez os mais confusos da história, onde o Botafogo conquistou o primeiro turno e o 13 conquistou o segundo turno. O campeonato, por problemas judiciais, acabou não sendo finalizado. Mas esse campeonato é importante porque, a partir dele, o Botafogo ingressou pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, no ano de 1976, o Campeonato Brasileiro da primeira divisão, diga-se de passagem. Então, no ano de 1975, o Botafogo foi campeão paraibano, junto com o 13. Em 1976, o Botafogo também foi campeão paraibano contra a equipe do Desportivo Borborema. Em 1977, o Botafogo foi campeão paraibano contra o Campinense. Em 1978, o Botafogo foi campeão contra o Nacional de Patos. Então, essas foram as conquistas do Botafogo na década de 70. Porém, na década de 70, o Botafogo participou, como eu falei, em 1976, da sua primeira participação no Campeonato Brasileiro. O Botafogo participou num grupo porque na época geralmente era dividido em grupos. No grupo do Botafogo tinham clubes como Fluminense, Bahia. O Botafogo foi a primeira equipe entre os não classificados. Num grupo bastante forte, com equipes da elite do futebol brasileiro. Na segunda fase, o Botafogo fez também uma brilhante campanha, excelente campanha, chegando a decidir a vaga de classificação para a segunda fase contra a equipe do CRB. Infelizmente, empatou o jogo e não conseguiu avançar no campeonato. Dentro de um grupo de cerca de 80 a 90 clubes, que era a competição na época do Campeonato Nacional, o Botafogo terminou entre os 25 melhores do campeonato, já se destacando. Vale dizer que outra equipe paraibana já tinha participado do Campeonato Paraibano, Campinense,
porém fez uma campanha vexatória, foi o lanterna do campeonato, para você ver como a grandiosidade do Botafogo. Na sua primeira participação, já fez uma das melhores campanhas do futebol nordestino, ficou em 25º. Em 1977, o Botafogo disputou o campeonato, porém fez uma campanha razoável, não fez uma campanha tão boa. Em 1978, o Botafogo novamente fez uma grande campanha, passando uma campanha bastante consistente, enfrentando inclusive a equipe campeã de 1978, o Guarani. Também o Botafogo ficou entre os 25 melhores. Vai destacar que o campeonato na época, pronto, em 1979 também o Botafogo disputou o campeonato, conseguiu avançar para a segunda fase, fez uma grande campanha em 79 também, ficando entre os 25 melhores. E, então, com isso, a gente encerra a década de 70. Essa primeira década do Botafogo no futebol nacional, digamos assim, o Botafogo já participava de alguns campeonatos regionais, o Nordeste já se organizava em torno disso, mas o Botafogo e a Paraíba como um todo foi excluída, né, desses primeiros campeonatos brasileiros, porque você precisava ter um estádio grande que comportasse um grande público, e por isso que houve a urgência da construção, primeiramente do Almeidão, e depois de muita briga política, do Estádio Amigão, lá em Campina Grande. O Botafogo poderia ter tido mais participações em campeonatos nacionais, caso não fosse essa exclusão que acontecia de forma proposital pela Confederação Brasileira de Futebol, querendo tirar times de expressões um pouco menores e de regiões mais afastadas do futebol. Então, depois da construção do Estádio Almeidão, que o Botafogo conseguiu participar desses campeonatos nacionais e que teve esses bons resultados que você falou, eu acho que de forma até surpreendente para algumas pessoas, né, já que a primeira participação da Paraíba no cenário nacional tinha sido tão ruim, e foi um período muito importante para o Botafogo, né, que foi um período onde houve a construção de talvez a nossa maior identidade, que é a Estrela Vermelha. O Botafogo, ali nos anos de 75, usa um escudo diferente, já usa um escudo que mudou as cores, mas foi um uniforme que foi utilizado apenas uma vez, ali na fundação do Almeidão, e nos anos seguintes, já no ano de 76, já começa a utilizar a sua Estrela Vermelha no uniforme, e foi essa marca que o Botafogo levou para todo o Brasil. Então acabou que, por mais que os clubes conhecessem o Botafogo da Paraíba com seu antigo uniforme, com sua antiga identidade com a estrela branca, com a estrela vermelha foi que o Botafogo literalmente ganhou asas aí em todo o cenário nacional, né? E fez essas ótimas campanhas, teve ótimos resultados durante esse período. Infelizmente, assim, a condição financeira desses clubes eram muito diferentes. Por exemplo, os jogadores que se destacavam aqui no Botafogo costumavam sair diretamente para o futebol paulista, principalmente. E aí a gente tem vários casos, a gente tem o Fantic, saudoso Fantic, que faleceu há pouco tempo. Temos Dal, que foi vendido para o comercial. Temos um lateral que era muito bom também aqui, que era Vinícius, que inclusive ele era paulista, veio jogar aqui já nesse período de mudança de escudo, de nacionalização, mas também de novo foi vendido para o futebol paulista. Então o Botafogo conseguia esses bons resultados, mas os jogadores que mais se destacavam e que ainda tinham uma certa idade, acabavam indo para o futebol paulista, já que a diferença financeira, até dos clubes pequenos, era muito grande em relação à nossa. Mas mesmo assim, isso não apagou os bons resultados e várias revelações que o Botafogo fez durante esse período, né? Tanto que vários jogadores eram vendidos. Então, só para falar um pouco que essa década de 70, muita gente considera como a principal década assim, do Botafogo, porque muitas coisas que achamos essenciais foram consolidadas. O estádio que jogamos até hoje, por mais que não seja do Botafogo, mas é a principal área que o Botafogo joga há pelo menos 50 anos. Então, a nossa identidade e essas primeiras participações em campeonatos nacionais que nós fizemos bons resultados, jogamos de igual para igual, com grandes clubes aí, não só da nossa região, como costumava acontecer antes, mas aí todo o cenário nacional. Você trouxe muito bem a lembrança da construção do Almeidão, justamente em requisito a determinação da época do Conselho Desportivo da CBD, né, Confederação Brasileira de Esportes, que exigia estádio com
capacidade mínima de 20 mil. É bom destacar, aproveitando que você falou, que antes do estádio Almeidão, os estádios, geralmente na Paraíba, tinham capacidade para públicos de 5 mil pessoas. Então, a população, como você já falou bem, vinha crescendo absurdamente até a demanda dos estádios não suportava mais a realidade. Então, era realmente uma demanda muito necessária a construção dos estádios. Como existia esse requisito também para o Campeonato Nacional de Clubes, como era chamado à época do Campeonato Brasileiro, para a sua participação, na década de 70. E também, aproveitando que você falou dos campeonatos regionais, em 1985 houve uma competição chamada Torneio José Américo, onde Botafogo e CRB acabaram decidindo o campeonato, por questão de confusão, acabou que não foi decidido. E em 1976 também houve outra audição que o Vitória conquistou. Inclusive, hoje o Vitória busca o reconhecimento de equivalência da Copa do Nordeste. Então, essa competição foi a precursora da atual Copa do Nordeste. Então, o Botafogo tem essa disputa com o CRB pela conquista desse campeonato de 75. Mas, como a gente falou, a década de 70 o Botafogo foi muito forte, conquistando um tetracampeonato paraibano, 75, 76, 77, 78. O primeiro tetracampeonato da história do Botafogo, a nossa maior sequência de títulos. O Botafogo é um time, é uma instituição paraibana. O Botafogo foi fundado aqui, nesse lugar, nesse chão que estamos. Então, ele tem a sua história fincada aqui. Questões ligadas a escudo, a nome, não tiram a afirmação de identidade. São questões diferentes. O Botafogo é o espírito do tempo, perambula pela cidade, aí gerações após gerações, fez parte da vida de avós, de tataravós, aí, de muita gente que está aí, de vizinhos, de avós de vizinhos, de avós de tataravós, enfim, de gente que tu encontra na faculdade, que tu encontra no trabalho, que tu nem sabe, mas que o tataravô daquele cara ia para o campo ver o Botafogo jogar, seja no DED, no Campo Cabo Branco, ou no Campo do Estrela, ou seja lá onde for. Então, assim, a gente tem uma história, né, e uma identidade firmada, apesar disso, dessa discussão ainda acontecer, né, porque são questões diferentes, e o Almedão, como a Beck falou aí, né, dos 50 anos, essa história, sim, antes de falar do Almedão, o Flávio Beiro Lima, que foi um dirigente histórico aqui, né, que foi ex-dirigente, melhor era, né, ex-dirigente na época, do São Paulo, veio para cá, então tem a história da Estrela, de querer colocar o vermelho também. O Flávio Beiro Lima, ele tá nessa história da Estrela Vermelha, né, ele segundo aí informações, segundo pessoas da época e segundo até matérias e literatura na área, diz que ele foi a pessoa assim que decidiu, que, né, liderou o movimento para a Estrela Vermelha. E o Almedão está 50 anos, meio século só. Quando eu escuto gente dizer assim, tem que derrubar, gente, calma, menos, gente, menos. O Almedão, ele está muito mais para ser algo tombado, né, um instrumento a ser tombado pela importância histórica que tem para a gente paraibano, do que ser demolido. E tenha calma. E saber que o Almedão, ele é um patrimônio do Estado paraibano. Não dá para tu chegar assim, jogar uma bomba, como alguns falam, porque as pessoas querem, assim, visualizam um campo, né, que vem no campo europeu, ou no campo do eixo e tal, aí visualiza isso pra gente, e eu acho que não é ruim você pensar sempre melhor, ter um campo melhor, ter uma condição melhor, mas, assim, são coisas diferentes. Uma coisa é você querer um estádio mais moderno, assim, que seja mais, como é que eu posso dizer, mais confortável. Outra coisa é você dizer, joga uma bomba que isso não vale nada. Aí não tem como, desculpa, não dá pra gente também estar ouvindo essas coisas e dizer, não tá certo. O Almedão, ele tá aí há 50, meio século, fazendo parte da história do nosso time, né, então não dá, é um patrimônio, mas ele não presta, mas o estacionamento, mas sim, isso aí são também questões de discussão. Mas uma coisa não anula a outra, né? Então é bom a gente lembrar da importância histórica desse patrimônio que é o Almedão, que carinhosamente eu chamo de Opalão 4.1, né? Porque não é qualquer quid que vai fazer frente a um Opalão como o Almedão, não, de jeito nenhum. E outra coisa, a gente está com o Berg aqui, o cara da colecionador, que tem um trabalho massa aí sobre
sobre a memória, né, do nosso clube, enfim, história e tudo mais. E essa camisa do tetracampeonato que Pedrinho trouxe, né, que o time foi tetracampeão aí no final dos anos 70, eu achei ela tão bonita que eu fiz uma réplica, eu mandei fazer uma réplica. Então, é esse time que foi tetracampeão. E no ano que eu nasci, né, 78 ali, ele foi campeão também, aí coincidência boa. É possível, né, você desassociar a história do Botafogo com a história do Almedão. Então, assim, a gente tem que ter um carinho maior pela nossa grande praça aqui do futebol paraibano. O Botafogo foi o time que literalmente inaugurou o Almedão, né? É o time que, com certeza, é o time da Paraíba que teve mais vitórias, é o time que conquistou todos os seus grandes campeonatos aqui no Almedão. Então, assim, a gente tem que ter um pouco mais de carinho e cuidado. Inclusive, eu gostaria bastante que o poder público, caso houvesse uma reforma nesse futuro próximo, fizesse um pequeno museu ali ao redor do Almedão, alguma coisa que viesse a mostrar um pouco dessa memória, né, do que foi o Almedão para a história do futebol paraibano, pessoense, e especialmente para o Botafogo, que é o maior clube aqui da cidade e que, querendo ou não, acaba sendo o maior beneficiado pelo Almedão, né, em toda a sua história. Vimos até que só participou dos brasileiros por causa do Almedão, então temos que ter um cuidado maior e um carinho grande pela nossa praça. Uma coisa também, Gutenberg, tu tá falando dos jogadores dos anos 70, que foi um ano assim que marcante, marcou a história da gente e tudo mais. Vale lembrar que esse período era um futebol menos globalizado. Então, anos 70, anos 80 e bem pouquinho 90, mas principalmente dos anos início de 90 para trás, era um futebol menos globalizado. Isso queria dizer o seguinte, que os jogadores eles saíam um pouco do Brasil. Então é como se, vamos fazer uma comparação rápida, é como se você pegasse os melhores jogadores brasileiros hoje, sei lá, Matheus Cunha, e quem tu imaginar mais aí que está no exterior, eles não estariam no exterior, eles estariam jogando nos times do eixo, né, nos grandes do eixo, e os que estão hoje indo do eixo estariam, hoje quem joga hoje no São Paulo, no Corinthians, Flamengo, enfim, estariam espalhados por outras equipes, né, em seus estados. Então tu imagina o que é que tem de craque jogando nos campos do Brasil, quando o futebol era menos globalizado. Cada time tinha 2, 3, 4 batedores de falta, tinha os lançadores, tinha os centroavantes, enfim, era muita gente boa, né, partindo, claro, sempre da antropologia do contexto do campeonato, do ano, do estilo de futebol do ano. Então, esses jogadores que você falou, Gutenberg, eram jogadores que tinham condição de jogar em qualquer time. Inclusive, se você pegar a revista Placar, que a gente que gosta de futebol, e aí tem mais de 30, cresceu lendo o Placar, tinha os craques da rodada, os jogadores os melhores de cada posição. Então, aquele time de 80, por exemplo, né, time de 80, ele tinha alguns jogadores, como Gerailton, entre os melhores, tinha Nicásio, né, que era entre os melhores do Campeonato Brasileiro. Eu lembro de uma eleição lá, que eu li na Placar, que tinha assim, entre os volantes, primeiro Batista do Inter, segundo Nicásio, Botafogo da Paraíba. Gerailton lá em sexto. Então, assim, aí na posição dele, acho que é lá atrás esquerdo, né? E assim vai. Então, era impressionante, era comum isso. E o Botafogo, né, no Almedão, fazendo seus jogos no Almedão. Uma coisa que eu lamento também como torcedor é a cidade não ter se organizado na época para ter audiovisual, registro audiovisual desses jogos. Que triste, que pena, né, gente? Que pena. É uma pobreza histórica nossa que é de se lamentar muito hoje. Isso que tu falou, Bruno, é interessante porque assim, o futebol estruturalmente atual começou a aumentar ali no Reino Unido, na Inglaterra, e no início do futebol brasileiro, muitos dos clubes, muitos dos termos, eram todos vindos da Inglaterra. Então, se você pegar os clubes brasileiros, em geral, vinham com nomes de clubes estrangeiros. Por exemplo, o clube do Corinthians é inspirado no Corinthians Casuals da Inglaterra. Então, essa relação de clubes com os outros, isso é histórica e pertence à história do futebol. Então, com relação aos grandes públicos, você falou muito bem, é dito que na estreia da inauguração do estádio foi um público de cerca de 25 a 26 mil pessoas.
se o Gutenberg tiver no mais exato, pode até me confirmar. Para você ver, ou seja, um público 5 vezes maior do que o que vinha sendo praticado por conta da limitação do estádio, para você ver como era realmente uma demanda represada do público. Pronto, tivemos a decisão do primeiro turno de 1976, em Botafogo e 13, um estádio Almeidão com público de mais de 30 mil pessoas. Você vê, um campeonato paraibano, público de mais de 30 mil pessoas. Então, essa questão do estádio, você vê como era a relação. Então, partindo agora também para a década de 80, temos no ano de 1980, talvez a campanha mais celebrada pela história do Botafogo, que foi a campanha de 1980, onde o Botafogo disputou o Campeonato Brasileiro num grupo que tinha clubes como o Santos, o Flamengo, a Ponte Preta de São Paulo, o Internacional, o Náutico. Era um grupo com 10 clubes, onde o Botafogo conseguiu terminar em terceiro lugar. O Botafogo terminou à frente do Internacional, onde a revista Placar apelidou o Botafogo, como é muito conhecido, Matador de Tri, porque o Botafogo conquistou a vitória contra o Flamengo no Maracanã. Aliás, o Flamengo campeão brasileiro em 1980, pela primeira vez na sua história, e Flamengo esse que depois veio a ser campeão da Libertadores em 1981, campeão do Mundial de Clubes em 1981 e campeão brasileiro em 1982 e 83. É um clube bastante conhecido, capitaneado por Zico, como você falou muito bem. Os grandes craques do futebol brasileiro permaneciam aqui no futebol. Essa transação internacional era muito mais difícil, ou seja, a elite do futebol nacional disputava o Campeonato Brasileiro nessa época. Então, é nessa realidade que o Botafogo se encontrava. Então, o Botafogo, nesse grupo, com gigantes do futebol brasileiro, o Botafogo conseguiu ficar em terceiro lugar. Além dessa vitória contra o Flamengo, a histórica, no Maracanã, o Botafogo também venceu o Internacional no Estádio Almeidão. É dito que o público foi de 40 mil pessoas, mas há relatos que o estádio estaria com superlotação nesse jogo, tamanha importância. Então, o Botafogo fez essa campanha sensacional, conseguiu avançar para a segunda fase. O Botafogo, salvo me engano, terminou em 20º colocado. Como eu já falei anteriormente, que bateu de 60, 70 clubes. Então, realmente, o Botafogo, tradicionalmente, conseguia fazer campanhas muito, muito boas, excepcionais para a realidade do nosso futebol. E como o Gutenberg falou muito bem, a partir de 1965, o Estádio Almeidão, conseguimos alavancar grandes e grandes públicos. É muito importante dizer isso, que até hoje o Botafogo, historicamente, é um dos clubes com maior média de público do futebol brasileiro. Salvo me engano, média de mais de 12 mil pessoas na primeira divisão. E sempre que pegam as médias de públicos históricas, de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, o clube do Botafogo sempre é o clube com a maior média de público do estado da Paraíba. Então, prosseguindo na década de 80, em 1981, o Botafogo acabou não disputando a primeira divisão, por conta de que, na época, o campeão estadual que disputava. Então, o Botafogo disputou a segunda divisão. Em 1981, o Botafogo conquistou um sétimo colocado, o sétimo lugar nessa competição. A Série B, uma excelente campanha, um destaque, um bom desempenho. Em sequência, né? O Botafogo disputou também em 1984, a segunda divisão também, onde o Botafogo terminou em 4º lugar. Chegou a disputar um triangular para a fase final. O Botafogo acabou em 3º lugar, mas fez uma excelente campanha no campeonato, disputando com o Remo, esse triangular. Mas o Botafogo, entre 32 times, o Botafogo terminou em 4º lugar. Ou seja, na Série B também, o Botafogo conseguia campanhas ainda melhores, campanhas sempre ficando em top 10. E em 1985, o Botafogo retornou à primeira divisão, fazendo talvez a melhor campanha histórica do Botafogo. Salvo me engano, 18º lugar. A campanha da primeira fase foi uma excelente campanha. E em 1986, o Botafogo disputou pela última vez a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, até então. A campanha também não foi uma campanha tão boa, foi uma campanha razoável. E nessa foi, infelizmente, a nossa última participação do Campeonato Brasileiro na primeira divisão. Trazendo a questão dos títulos. O Botafogo foi campeão em 1984 contra o Campinense, em 1986
contra o 13, e em 1988, novamente contra o 13. Prosseguindo em relação às campanhas. Em 1987, houve aquela questão do Clube dos 13, uma modificação radical, muitos clubes que deviam disputar pela televisão foram jogados para outro grupo, foi uma reformulação muito mexida, então Botafogo acabou disputando o que era a chamada Série B da época. Mesmo assim, Botafogo fez uma campanha espetacular, terminou em terceiro lugar, foram divididos em 2 módulos, Botafogo terminou em terceiro lugar nesse módulo equivalente à Série B. Infelizmente, por manobras políticas, Botafogo não ascendeu à primeira divisão em 87. Disputou novamente a Série C em 1988. Acabou novamente em terceiro lugar, uma excelente campanha. Então, na década de 80, esses foram os grandes destaques do Botafogo. Pedro, posso falar um pouco? Sim, claro. Pode ficar à vontade. Os anos 80 também é um período muito importante para o Botafogo, né? Assim como foram os anos 70, foi um período que a gente pode dizer de modernização do futebol. Se nos anos anteriores a gente pode falar que houve uma profissionalização do futebol, nos anos 80 foi tendo uma espécie de modernização. Por exemplo, o campeonato de 88, que o Botafogo foi campeão, foi transmitido pela televisão, pela primeira vez a televisão local. Salvo engano, o Botafogo ganhou em Campina Grande esse jogo, que inclusive foi transmitido para toda a Paraíba, pela TV, salvo engano, ainda era TV Paraíba na época, transmitido lá de Campina, e eu acredito que esse tenha sido o primeiro jogo em solo, posso estar enganado, tá? Mas em solo paraibano que foi transmitido. Não, perdão, em solo paraibano, o Botafogo já tinha tido alguns jogos transmitidos, mas eu estou dizendo assim, de campeonato paraibano. Pelo menos é a primeira vez que eu tenho esse relato. Em 84 também tem uma questão muito interessante que os torcedores sempre gostam, né? Até por essa valorização do futebol europeu que a gente tem agora, que foi a excursão que o Botafogo fez na Europa, que o Botafogo literalmente parou o campeonato paraibano e foi em 84 jogar contra times europeus e fez uma ótima passagem pela Europa, né? Não fez feio, não tomou nenhuma goleada, conseguiu vitórias, empates contra times tradicionais, ganhou do Panathinaikos, ganhou de times portugueses, espanhóis. Então, assim, esse é sempre um fato muito lembrado da nossa história, porque a gente consegue medir mais ou menos como seria o nível do nosso time em comparação aos outros clubes, tanto do Brasil e nesse contexto, nesse recorte, com outros clubes do mundo, né? O Botafogo, inclusive, chegou a enfrentar o Estrela Vermelha, creio que ele perdeu de 1-0 lá na casa, na Sérvia, acho que ainda era Iugoslávia na época, e poucos anos depois esse clube chegou a ser campeão da Champions, né? Então, assim, a gente vê que o Botafogo jogou contra times grandes. O Botafogo fez essa boa campanha, que inclusive foi muito, muito criticada pelos adversários aqui paraibanos, que o Botafogo precisou parar o paraibano para conseguir fazer essa excursão, e que mostra um pouco do nível do nosso futebol há pouco tempo atrás. Os anos 80 foram ontem, né? Se a gente for pensar num contexto histórico. Então o Botafogo fez bonito. E tínhamos grandes jogadores que conseguiriam jogar de igual para igual em vários lugares do mundo, não só aqui na Paraíba, nem aqui no Brasil. Você falou também do Panathinaikos, né? O Panathinaikos chegou a ser vice-campeão da Liga dos Campeões. Você comentou, o Botafogo chegou à vitória. Então, realmente, foi um período dessa discussão, um feito enorme para o nosso Botafogo. Pessoal, eu quero falar nos anos 80 também, porque assim, vamos pensar ali o bairro do Valentina, que mora no Valentina aí, mais antigo, o Conjunto Valentina, né, aquelas casas sem muro, vamos pensar nelas sem muro, ali a gente brincando entre um quintal e outro, e a gente morava ali perto do Campo do Bahia, que hoje é a UPA do Valentina, aquela região ali. E do meu quarto, que era aquela casa do primeiro andar, né, que é a original lá do Valentina, as primeiras, aí tem o primeiro andar, e do vasculhante, lá da janela do nosso quarto, do meu quarto, dava para ver o refletor do Almeidão, aquela torre antiga, né, mais alta, de metal e tal. E eu ficava, mãe não deixava sempre, né, eu ir pro campo, porque eu era criança, eu tinha 9, 10 anos, mas os anos 80, para mim, é importante, porque foi quando eu comecei a ir pro estádio. Então, você falou dos títulos, falando dos títulos dos anos 80, tem um que foi meu primeiro, né,
Meu primeiro título foi do 88, aquele time que tinha Pedrinho no gol, que tinha Ramiro na direita, Gerson na esquerda, tinha Salerno e Washington na zaga, tinha Gerson, ou tinha Washington Lobo no meio com o Silvinho, né? Tinha um cara lá, um tal de Cássio, número 10, que jogava um fino da bola, um canhotinho. Aí tinha Riva, que era ponta esquerda, tinha Ney, tinha o irmão de Ricardo Rocha, que segundo o Ricardo Rocha era o craque da família, não é? Henrique. Então, assim, que era a dupla de ataque. Henrique fazia a dupla de ataque, obrigado, Berg. Henrique fazia a dupla de ataque com ele. Foi os dois gols, né? Foi os dois. Não teve jeito. Então, assim, os anos 80, ele marca para mim muito importante também, sabe? Porque foi quando a gente começou a ir para o campo e viu esse time ser campeão. E isso daí eu falo, sabe, gente? Eu falo sobre a importância desses títulos, porque o nosso time, ele não tem a torcida que tem porque ganhou Libertadores, não. A gente não tem as médias históricas, como disse Pedro, e são mostradas e publicadas nas redes sociais, vira e mexe, se publicam as médias históricas dos times do Brasil todo que jogaram a primeira divisão todos os tempos. Tá, o Botafogo tem entre as melhores. A gente não tem a torcida que tem porque ganhou Libertadores, porque jogou Libertadores, porque foi campeão brasileiro só. A gente tem porque a gente foi campeão no nosso estádio, a gente teve a soberania no nosso estádio em alguns anos. Então, esses títulos são muito importantes, são fundamentais. A gente precisa valorizar nossos títulos estaduais, porque eles alimentam uma história de décadas, de quase século, né? Gerações e gerações acompanhando essa história. E ela também reforça a soberania do Estado. É bom falar, é bom, é importante. E quando via gente do interior querer desvalorizar o título dos anos 30, dos anos 40, aí a gente dá uma respirada enquanto torcida, né? Conta até 100 para não perder a paciência, mas sabendo que, e se puder dizer, dizendo que, né, essas relações contextuais, elas devem ser avaliadas nessa discussão. Se você tem, por exemplo, um campeão de 38, de 40, de 45, mas o futebol não era amador naquela época. Não se avalia futebol com o olhar de hoje. Você tem que avaliar o futebol com o olhar do contexto, do período. Ali estava somente os melhores. Só tinha os melhores. Tu imagina hoje, quem hoje aí fica dizendo que Messi é o cara, que Messi é foda, que Cristiano Ronaldo é foda, eu fico rindo, sabe por quê? Porque a história mostra que os meninos do futuro vão dizer, meninos de 20 anos para frente, aí 30, vão dizer, esse Messi, eu não vejo nada demais nele, porque a grama que ele jogava não é como a de hoje, a bola não é como a de hoje. Imagina um menino lá de 2075 avaliando o bode Messi, Cristiano Ronaldo. Ele vai falar, baseado nessa fala de muita gente que desvaloriza os campeonatos lá dos anos 30, 40, 50, porque vai acontecer. Eles vão alegar que a rede não era usada, a bola não tinha tecnologia que tem lá em 2075. Vão alegar que a grama era diferente, vão alegar que os campeonatos tinham relações corruptas, etc. Vão trazer elementos inimagináveis para desvalorizar Messi e Cristiano Ronaldo perante os jogadores de 2075, ou seja, do futuro. E essa discussão, ela não pode ser feita assim. Ela não pode. Nossos títulos são importantíssimos. Nosso primeiro lá em 36, os dos anos 30, dos anos 40. Porque naquele contexto estavam jogando os melhores. Os melhores. Bruno, mas tinha um time que era lá do sertão, ele não jogou, ele era bom. Sim, mas aí, infelizmente, se politicamente o contexto do time não conseguiu se organizar para ele estar no campeonato, né, ele fazer parte daquilo, aí não, a responsabilidade não é de quem jogou. Né? E mesmo porque isso é muito subjetivo também, o que é ser melhor, jogando com quem, contra quem. Então, assim, a gente tem que lembrar que os títulos estaduais, eles constroem nossa história, eles alimentam nossa história, nossa soberania, e também faz essa relação direta com a existência da torcida. Se alguém acha que título estadual não é importante ainda, se tem alguém na torcida ainda achando que não é importante, então faça o seguinte, cadê a torcida do Autosport? Que tinha ganho um título nos anos 50, veio ganhando nos anos 80, depois ganhou nos anos 90, começo e parou de ganhar. Título é fundamental, não adianta chegar à final do estadual, perder um título e dizer, mas
Não tem problema não, o importante agora é que vai começar o Nacional e esse é mais importante. Não, todo o campeonato é importante. Cada um na sua época, no seu período do ano, com o seu objetivo. E os títulos estaduais, eles precisam ser valorizados, as conquistas precisam ser valorizadas. Então a torcida, quando alguém falar dos títulos, né, defenda porque ele alimenta realmente a soberania, né, a nossa história de gerações e gerações, de quase século, e faz com que a gente tenha faz com que sejamos o que somos hoje, né? Se alguém acha que o título não é importante, então tira os títulos de Real Madrid, do Barcelona e de qualquer outro time grande do mundo e vamos ver o que é que sobra para esse pessoal, claro, cada um na sua proporção de potencialidade, né, de contexto econômico e enfim. Mas esses anos 80, eles precisam dizer isso. E a gente tem nos anos 80, né, uma figura que é o Mauro Fernandes, que ele foi campeão como jogador e como técnico, né? Eu lamentei muito aquela volta dele em 2020, que ele não funcionou aqui, porque não deu certo realmente, ele errou, tomou algumas decisões erradas no time de 2020, mas assim, no Paraibano, mas é um jogador que, como o Austin Lobo também, que foi, né, jogador, e vai entrar na próxima década aí, né, daqui a pouco, nos 2000, né, Pedro, ele também entra como treinador, campeão treinador no time de 2003, então, como jogador e como treinador, Ramiro foi quase isso também, né, como jogador e como comissão técnica foi campeão. Enfim, então tem uns caras aí que precisam, como tem outros dos anos 40 e 50 que foram campeões como jogador e treinador também, precisam ser valorizados e serem relembrados sempre da importância desse pessoal para a nossa história. Você trouxe muito bem a questão dos técnicos, me fez relembrar, eu não posso deixar de ressaltar, o técnico Caissara, que foi um técnico histórico do Botafogo, responsável por esse grande time do Botafogo nos anos 80. Também outro técnico que se destacou, o Vitor Hugo, um técnico que também foi campeão paraibano. Então, realmente, historicamente, o Botafogo tem grandes nomes de técnicos que passaram por toda a sua história, grandes jogadores, como a gente falou. Apenas para finalizar os anos 80, acho muito importante dizer, como a gente estava comentando, esse campeonato de 1988 foi conquistado em Campinas, 2-0, lá, Botafogo adquiriu o direito de participar da primeira edição da Copa do Brasil, em 1989. Disputou contra a equipe do Cruzeiro, empatou os 2 jogos, por conta de critério de gol fora de casa, o Botafogo foi eliminado. Mas a primeira que paraibana a participar da Copa do Brasil foi o Botafogo, e já enfrentou um adversário chamado G12, do futebol brasileiro, e fez um bom desempenho, com 2 empates. Pedro, o gol foi do meio-campo Evaristo, aqui em João Pessoa, e eu tenho a camisa dele aqui, viu? É uma das que estão guardadas aqui para a posteridade do Botafogo, a de 89. Perfeito, excelente. E falar, já que vocês estão falando desse jogo do 89, dizer que eu tava lá, vi esse gol de Evaristo, tava lá comendo doce com bolacha 3 de maio, já tinha. Então, para a gente finalizar o ano de 89, e finalizar a década de 80, o Botafogo disputou até então a sua última Série B. O Botafogo realmente não participou, era dividido em grupo, o Botafogo realmente não fez uma campanha muito boa, foi uma campanha, podemos dizer, até fraca, e acabou sendo eliminado na primeira fase na sua Série B. Bom, com isso, encerramos a década de 80 e entramos agora na década de 90. Na década de 90, o Botafogo novamente passou por uma seca de títulos, um jejum, ficando entre o ano de 1989 até 1997 sem conquistar títulos. É importante dizer que, no contexto do futebol paraibano, podemos dizer que, na era moderna pós-Campeonato Brasileiro, foi talvez uma das maiores crises do futebol paraibano. Chegamos alguns anos sequer ter um representante na Série C. Quando questão de crise, os grandes clubes da Paraíba passaram por muitas dificuldades, como o Bruno comentou, o Clube Campinense se licenciou por 2 anos, o time do 13 foi rebaixado para a segunda divisão, então os clubes passaram por uma situação deficitária gritante. Mesmo assim, no ano de 1993, vale destacar que houve a seletiva para a Série B, que era um grupo com 5 times, onde apenas um se classificava. O Botafogo chegou a disputar a classificação para conquistar esse acesso para a Série B 94. Infelizmente, o Botafogo acabou perdendo para o CRB e perdendo essa vaga para disputar a Série B 94. Então, passado esse período de jejum,
Vamos para o ano de 1998, um grande ano do maior público da história do futebol da Paraíba, onde tínhamos o presidente Nelson Lira, e todo o seu trabalho de marketing, de publicação, divulgação dos jogos, onde o Botafogo levou grandes públicos, cerca de 23 mil pessoas na decisão do primeiro turno contra o Vila Branca. O Botafogo acabou conquistando os 3 turnos daquele campeonato, primeiro turno contra o Vila Branca, o segundo contra o 13, e o terceiro turno decisivo contra o Campinense, 2-0, onde temos o histórico, o maior público da história do futebol paraibano, os 44.268 pessoas, um clube histórico, grandes jogadores. A minha visão, o melhor time do Botafogo pós esse período de 88 para cá, para a minha visão, esse grupo de 98, 99, infelizmente eu não tive a oportunidade de vivenciar, mas por pesquisas históricas, vídeos, assistindo jogos e relatos, e para mim foi realmente o grande time do Botafogo desse período para cá. Realmente é uma campanha excelente. Em 99, o Botafogo conquistou o bicampeonato contra a equipe do 13, empatando 2-2. Inclusive, o gol do empate foi do nosso saudoso Gilmário, a quem eu aproveito, dedico essa live. Uma excelente pessoa. Infelizmente, não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas gostaria muito de ter tido essa oportunidade. Mas uma pessoa magnífica, uma excelente pessoa, um grande jogador, um conhecedor nato do futebol. Então é isso. Na década de 90, tivemos esse período final, 98, 99, um grandes destaques, grandes públicos, estádios lotados. Também vale destacar o grande jogo do Botafogo em 1999 contra a equipe do Flamengo, empate de 3-3. Por exemplo, o Rivelino participou da transmissão pela Band, rasgou elogios, gostou muito da atuação do Botafogo, uma atuação linda, excelente de se assistir, contra o Flamengo de Romário, grandes jogadores. Também, em 98 e 99, o Botafogo foi grandes campanhas na Copa Nordeste, chegando entre os 4 primeiros, disputando a vaga com vitória para a final. Infelizmente não conseguimos, mas realmente um time magnífico de 98 e 99 do Botafogo. Inclusive, esse foi o período que eu comecei a acompanhar futebol presencialmente, tá? Era criança, mas entre 98 e 99 foi o período que eu comecei a ir para o Almedão, e realmente a cidade respirava Botafogo, né? Foi um período depois de uma época ruim do Botafogo, mas ruim para o futebol paraibano como um todo financeiramente. Você vê, pesquisando nos jornais, o que os clubes tentavam fazer para conseguir pagar as folhas de pagamento dos clubes era inimaginável, assim, todo tipo de promoção, ideia. Foi um período muito difícil para o futebol aqui local. Mas 98 e 99 o Botafogo renasceu, pelo menos nessa questão esportiva, de uma forma muito, muito forte. Eu lembro que era muito comum, era o assunto da cidade, meu pai, os amigos dele, era falar de Botafogo. Então, assim, o Botafogo fez um bom time, e aí eu sei que pessoas que viveram essa época, e até pessoas que começaram a torcer um pouco depois, lembram de vários nomes de jogadores desse período. É muito difícil você não saber o nome de alguns jogadores que passaram nessa época, para você ver como ficou consolidada essa memória desse time campeão de 98, 99. Também vemos que as camisas ainda hoje são uma das mais procuradas do Botafogo, porque essa memória visual desse time forte, desse time que foi televisionado nacionalmente, jogando de igual para igual com o Flamengo. Inclusive, eu acho que até melhor, tá, que o Flamengo teve alguma ajuda da arbitragem, então foi algo que ficou marcado bastante nessa geração, tá? Com certeza as pessoas lembram do Botafogo ali dos 90, 2000, lembram desses times. Não, só porque o que você está falando aí sobre transmissão tem a ver com a história dos títulos, né? Cada contexto. Você vê, estamos em 2025, Botafogo e seleção do Rangel é ao vivo. Mas nos anos 90 não era assim, torcida. A gente ou ia para o estádio, se o jogo fosse aqui, ou então fora ouvia pelo rádio. Não tinha jogos transmitidos. Então, quando o Gutenberg fala o jogo transmitido nacionalmente, naquele contexto, era uma coisa, era um acontecimento, realmente, a transmissão de jogo em nível nacional. Parava a cidade, né, Bruno? Além das pessoas que, obviamente,
foram ao Almedão, que foram públicos excelentes, né, durante esses anos, mas esse jogo especificamente contra o Flamengo, o Botafogo foi bastante elogiado. Você consegue pesquisar ainda em jornais, até online, a grande partida que o Botafogo fez naquele período. E aí houve uma profissionalização muito grande. Nelson Lira já era um homem experiente do meio empresariado, mas também já tinha ligações com o futebol, então ele soube fazer o jogo político, trazer o Botafogo ali com relevância aqui dentro da mídia e da imprensa local. Então o Botafogo realmente era um time forte dentro de campo, mais forte da Paraíba, por isso foi bicampeão, mas também fora conseguia atrair a atenção dos torcedores. Um período assim que eu considero também muito marcante, para mim crucial, como foi o time de até 78, que a gente comentou, o time dos anos 80, principalmente o time de 88, e para mim o de 98/99, para mim são marcos assim, do Botafogo, principalmente esse Botafogo, vamos dizer assim, mais recente, de 50 anos para cá. Para mim, esses são 3 pilares do Botafogo que criaram uma identidade absurda com sua torcida, né? Todo mundo que viveu essa época vai lembrar dos jogadores, das pessoas que passaram ali. Então, se você conseguia ir para o estádio nos anos 70, você lembra do time de 78. Se você ia para o estádio nos anos 80, você lembra do time de 88. E se você ir no estádio nos anos 90, você vai lembrar do time 98, 99. Claro, quem é mais velho pode pegar toda essa geração, mas eu estou falando que como marcou a identidade da torcida paraibana, sabe? Esses clubes, esses jogadores marcaram a época mesmo do Botafogo. Anos 90 foi uma crise geral, né? Foi um ano muito difícil para o futebol paraibano, crises e crises, e o Botafogo entrou na crise também, né? Inclusive ele de 88 a gente foi campeão, né, em Campina, com o time de lá. Aí a gente só veio ganhar outro em 98. Em 97 teve acho que era um quadrangular, se não me engano, hexagonal, a gente perdeu o campeonato. Foi o octogonal final. Era octogonal, né? Na minha cabeça era um hexagonal, mas é octogonal. Aí a gente perdeu por Confiança, mas assim, de Sapé, que tinha montado um bom time naquele ano, mas em 98 voltamos forte, ganhamos tudo. E foi assim, mas eu lembro que a felicidade foi tão grande. Em 98 eu tinha 20, né? Estava com 20 anos. Eu tinha sido visto o Botafogo ser campeão com 10 em 88. Então tu imagina, eu tinha passado metade da minha vida até ali sem ver o time ser campeão de novo. Aí eu não resisti, realmente pulei o fosso e fui pro gramado, dei a volta olímpica com o jogador. Eu sei que a capa do jornal do Correio na segunda, eu tô lá junto dos caras lá com Freitas, com o pessoal segurando a taça, porque não tinha como, sabe, era metade da vida sem ver o título naquele momento, né, que eu tava com 20 anos, e eu fui esse jogo realmente o 2-0, o campo lotadíssimo, né, e para sorte, ou acaso, porque não acredita em sorte, né, para quem não acredita, mas, e para o acaso positivo da nossa história, era Nelson Lira o presidente, né, que fazia questão de publicar, colocar os públicos corretos e a gente ter a marca histórica do maior público, que realmente, se tivesse sido essa final em outros contextos administrativos, aí a gente não teria esse recorde, porque teria, com certeza, dificuldades de publicação da torcida presente no estádio. Nos anos 2000, Botafogo talvez foi a década com menos títulos até então na sua história. O Botafogo conquistou o Campeonato Paraibano em 2003, uma campanha com o Washington Lobo. O Botafogo conquistou o título contra o Atlético Cajazeiras, conquistando o segundo turno do campeonato. E também do grande destaque de 2003 fica a grande, excelente campanha do Botafogo, chegando no terceiro lugar. É bom que se diga, na época, no contexto, o Campeonato Brasileiro vinha passando por um enxugamento, então apenas 2 clubes conquistavam acesso na época. O Botafogo foi avançando de fase, eliminou clubes como Sergipe, Confiança, CSA e o Palmas, o Tocantins, chegando a disputar o quadrangular final com Ituano e Santander de São Paulo e o Campinense. Acabou que o Botafogo não conseguiu conquistar esse acesso, ficou perto, mas um clube, uma temporada sempre marcante para o torcedor, grandes jogadores. No mais, realmente o grande destaque nos anos 2000 foi essa temporada, pois 2000 e 2001 o Botafogo
não conseguiu conquistar o Campeonato Paraibano. 2000, o Botafogo ainda chegou a decidir o campeonato, mas não conseguiu conquistar, e disputou o chamado módulo amarelo, salvo me engano, no campeonato, porém também não conseguiu avançar. Então, do grande destaque do Botafogo na temporada de 2000 foi o título de 2003. Passamos por um período de jejum de 2004 a 2009. Passamos por algumas crises também, dificuldades, elencos com menos qualidade. O Botafogo não conseguiu ser competitivo nessa década, de 2004 a 2009. Então, na década de 2000, realmente foi um momento mais complicado na nossa história. Então, prosseguindo na década de 10, o Botafogo também não conseguiu obter bons resultados de 2010 a 2012. Porém, em 2012, houve a volta do Nelson Lira, como a gente já comentou nos anos 90, um grande empresário, um grande dirigente que começou um trabalho, isso é sempre importante que se diga, em 2012, quando o Nelson Lira chegou ao Botafogo, ele começou um grande trabalho de resgate do torcedor. Como o Gutenberg falou, dos anos 90, passamos também por esse processo em 2012. A torcida vinha muito afastada, fracasso, maus resultados. Ele começou a fazer uma campanha forte de marketing, divulgação dos jogos, carro de som, aumento de pontos de venda, onde ele fez um desafio de colocar o maior público no clássico Botafogo ao Sport na época, conseguiu um público de mais de 5 mil torcedores. Então, esse processo foi plantado a semente de onde vinha a temporada até então nosso maior título da história. Alguns jogadores já estavam nesse grupo. Então, realmente, a semente começou a ser plantada no ano de 2012. Isso é importante o torcedor entender como chegamos ao ano de 2013. Que esse ano é preciso de um capítulo especial. O Botafogo já vinha de um jejum de 10 anos sem título, montou um elenco sensacional, histórico, onde todo torcedor que vivenciou aquela época lembra muito bem, grandes jogadores, e onde o Botafogo fez a melhor campanha na primeira fase, foi campeão invicto do primeiro turno. O segundo turno começou a fazer alguns testes de jogadores, rotacionar o elenco, e chegou na decisão do campeonato com 13. Primeira partida no estádio Almeidão, mais de 15 mil pessoas, acabou perdendo a partida por 1-0, porém no jogo de volta, uma partida épica, histórica, uma partida vencida por 3-0, onde ficou mais um título vencido dentro de Campina Grande, contra o 13. Foi uma festa, uma euforia, a torcida comemorando esse título após um jejum histórico de 10 anos, e retornamos ao Campeonato Brasileiro. Então, a CBF tinha criado a Série C em 2009, o Botafogo disputou, então, pela primeira vez o Campeonato Brasileiro. Diga-se de passagem, durante todo esse período da história do Botafogo, o Botafogo jamais foi rebaixado nos campeonatos que ele disputou. O Botafogo nunca foi rebaixado. Dos poucos clubes da história do futebol brasileiro a nunca ter um rebaixamento em sua história. Então, o Botafogo disputou a Série D em 2013. A primeira fase, grupo com CSA, Sergipe, Juazeirense e Vitória da Conquista, um grupo de 5 times. O Botafogo acabou classificando em primeiro lugar. Avançou para as oitavas contra o Central do Caruaru. Primeira partida perdeu por 3-1. Conseguiu uma vitória épica de virada de 3-1. Conseguiu avançar nos pênaltis. E num grande jogo contra o Tiradentes, na decisão do acesso, conquistou a vitória em João Pessoa 2-1 de virada e venceu por 1-0 dentro do estádio Presidente Vargas em Fortaleza, conquistando o acesso para a Série C. Uma festa, uma invasão da torcida. É bom que se diga que a torcida do Botafogo invadiu o Caruaru, invadiu Fortaleza. Foi um momento muito histórico. Até então, o Botafogo conseguiu esse acesso, chegou à semifinal contra o Salgueiro, conquistou 2 vitórias e chegou à grande decisão do campeonato contra o Juventude, o grande Juventude do Rio Grande do Sul, que já foi campeão da Copa do Brasil, hoje está na Série A, um clube tradicionalismo, certamente o terceiro maior clube do Rio Grande do Sul. Chegamos na decisão, onde a gente perdeu a partida de ida por 2-1, e na volta vencemos por 2-0, um estádio com público divulgado de mais de 20 mil pessoas, mas certamente a gente sabe que tinha mais de 35 a 36 mil pessoas, estádio completamente lotado.
um título nacional, primeiro título nacional da história da Paraíba até então, até hoje. Isso aí também é um outro marco, né, Bruno, da nossa torcida. Como eu falei, essas gerações que passaram, de 78, 88, 98, também tem a geração 2013, quem começou a torcer naquele ano, ou quem começou a torcer em 2012, não são poucos os torcedores do Botafogo que a gente lembra, assim, que começaram sua paixão pelo time durante esses anos, porque foi uma nova onda na cidade, né? Que tomava conta da cidade, Nelson Lira com seus desafios, o time entregando dentro de campo, tendo um time competitivo, tendo jogadores que chamavam bastante atenção, como era o caso de Varley, que tinha sido um grande nome no Paraibano nos anos anteriores, veio para cá, ele e Doda basicamente comandavam o ataque ali, um no meio, o outro recebendo as bolas. Então, assim, a gente pode dizer que esse ano 2013 é um marco para essa geração atual do Botafogo. Quem sabe no futuro teremos outros marcos, né? Esses anos que vão chegar, estamos aí nessa luta na Série C, então quem sabe no próximo acesso, no próximo título, teremos outra geração para dizer que começou a torcer para o Botafogo, que viveu esse momento de euforia na cidade. A gente teve o título de 2003, esse 2003 foi um título importante, porque a gente vinha na sequência sem títulos, e então, né, foi importante, pelo contexto, mas aí ele também falou na década seguinte, né, que aí foi de 3 a 13, foi realmente uma sequência muito grande, sem títulos, assim, alguns momentos a gente até sem divisão, a gente ficou também, mas o time conseguiu voltar, e eu concordo demais quando você fala dessa coisa de ter as gerações marcantes, né? Essa de 13 realmente, e ainda é tratado como pejorativo, né? Tem gente que diz, você é a geração 2013, como se fosse ruim ter começado a torcer em 2013, fulano é a geração 2013, só que ele já tá com 12 anos, né, em tese, torcendo, então ele já tá ficando velhinho já como torcedor também, né? Então parar com esse negócio de chamar os caras de 2013 como se fosse uma coisa assim ruim, né, de forma pejorativa. 2013 foi o maior título da nossa história, né? Tivemos um grande time, uma grande gestão no clube, como o Pedro falou, começou a se estruturar em 2012, ficamos sem divisão no segundo semestre de 12, e a administração começou a articular os acordos de pagamento, enfim, para que pudesse ter credibilidade, voltar a ter condição de receber recursos, e se hoje, né, até hoje se recebe recurso, foi a partir daquele trabalho de 2012 que fez, né, de saneamento, ali de pavimentação de percurso, ali começou em 12, então foi muito importante ali aquele ano de 2013, né, que foi quando a gente foi campeão nacional. Tivemos no ano seguinte o bicampeonato paraibano, conquistado novamente no Amigão, dessa vez contra o Campinense. Então, o Botafogo foi bicampeão contra o Campinense, disputou a Copa do Nordeste, fez uma boa campanha, porém, infelizmente, por questão de escalação de jogador regular, o Botafogo acabou não conseguindo a classificação para a segunda fase. Em relação ao Campeonato Brasileiro, o Botafogo também retornou a disputar a Copa do Brasil, conseguiu avançar para a segunda fase, eliminou o Goiás e foi eliminado pelo Santa Cruz, a segunda fase. Sim, vale destacar que em 2011, o Botafogo avançou pela primeira vez na sua história para a segunda fase, ao eliminar o Vitória, até então vice-campeão da Copa do Brasil anterior, avançou para a segunda fase, sendo eliminado pelo Caxias. E em 2014, o Botafogo voltou a disputar a Série C, fez uma campanha razoável, porém não conseguiu avançar para a fase mata-mata. Dando prosseguimento, nos anos de 2015, e o Botafogo não conseguiu conquistar o campeonato, foi vice-campeão, fez uma campanha regular, não tão boa em 2015, na Série C. Na Copa do Brasil, ele pegou o Botafogo, mas não conseguiu avançar. Porém, no ano de 2016, o grande destaque fica para a Copa do Brasil. Até então, a nossa melhor campanha da história, onde o Botafogo, na primeira fase, enfrentou a Linense, avançou nos pênaltis. Na segunda fase, enfrentou o River do Piauí, eliminando no Estado Almeidão. A terceira fase, o Botafogo enfrentou a equipe do Ceará, vencendo por 3-0 no Almeidão, empatando 0-0. E nas oitavas de final, o Botafogo enfrentou a equipe do Palmeiras, perdendo fora por 3-0 e vencendo no Almeidão por 1-0. Então, o Botafogo conseguiu avançar até as oitavas de final. E na Série C, o Botafogo
fez uma boa campanha, uma campanha regular, chegando ao mata-mata do acesso, disputando com o Boa Esporte, que viria a ser o campeão da edição. Conquistou um empate em João Pessoa e no jogo em Minas Gerais acabou perdendo o jogo, perdendo acesso. No ano de 2017, o Botafogo voltou a ser campeão paraibano, foi campeão paraibano em 2017 contra a equipe do 13. Na Série C, não conseguiu fazer uma campanha boa, foi uma campanha fraca, acabando disputando, brigando contra o rebaixamento, porém conseguindo a permanência. No ano de 2018, o Botafogo voltou a ser campeão paraibano, dessa vez conquistando contra a equipe do Campinense em João Pessoa. Em 2019, o Botafogo acabou conquistando o tricampeonato paraibano, 2017, 2018 e 2019. Até então, nosso último título. Onde no ano de 2019 também tivemos como destaque a campanha da Copa do Brasil, conseguimos avançar até a terceira fase, eliminando a equipe da Tombense. Aí do Mato Grosso do Sul, fora de casa, e na terceira fase foi eliminado pelo Londrina. Também, como 2019, também o grande destaque, chegamos à decisão da Copa do Nordeste de 2019. Fizemos a segunda melhor campanha do grupo, avançando até então de forma invicta, eliminando a equipe do Náutico nas quartas a equipe do CSA nas quartas de finais, em João Pessoa, e eliminando a equipe do Náutico na semifinal. Na decisão contra o Fortaleza, acabamos perdendo e conquistando o vice-campeonato da Copa do Nordeste. Já na Série C, o Botafogo fez uma campanha regular, porém não conseguiu avançar. Então, da década de 10, a gente fecha com os 4 títulos paraibanos, o título brasileiro, o vice-campeonato da Copa do Nordeste. Então, a década de 10, diferente da década de 2000, foi uma década bem mais gloriosa de conquistas. O resgate do torcedor, a torcida do estádio, a volta dos grandes públicos. Então, da década de 10 foi uma década de reconstrução e de grandes conquistas. E, por fim, encerramos com a década de 20, que é o nosso período atual, onde o Botafogo atualmente permanece na disputa da Série C, com destaque apenas para a temporada de 2025, conseguimos novamente avançar para a terceira fase, eliminando a equipe da Portuguesa, após eliminar a equipe do Concórdia, e enfrentando o Flamengo na terceira fase. O Botafogo também, em 2021, conseguiu fazer uma campanha regular, disputando o quadrangular de acesso, porém, infelizmente, também não conquistando o seu acesso. Então, esse é um breve resumo da história do Botafogo, uma história de grandes conquistas, grandes títulos, excelentes campanhas em Campeonato Brasileiro, da Série A, Série B, Série C, Série D, o título nacional, vice-campeonato da Copa do Nordeste, grandes conquistas, grandes ídolos, grandes jogadores, grandes dirigentes. É uma história gloriosa, onde o torcedor tem que se ter orgulho, tem que realmente cobrar os jogadores, cobrar dirigentes, porque essa é uma camisa pesada, histórica, de grandes conquistas, de grande história. Como eu falei anteriormente, acho que meu começo na história do Botafogo foi ali no final dos anos 90, então eu não consigo deixar de destacar aqueles jogadores que passaram por ali, né? Acho que vai ser chovendo molhado, um jogador que eu gosto de lembrar sempre, que é o Betinho. Que, pelo amor de Deus, o cara era muito baixinho, você via assim do arquibancada, ele era muito baixo. Inclusive dizem até que a medição oficial que tinha por aí era mentira, que ele talvez fosse um pouco mais baixinho, mas o cara era um gênio na bola, viu? Betinho, acho que foi o primeiro jogador que me marcou assim no Botafogo, que você sentia que ele era diferente. Todo aquele time de 98 era um time bom, competitivo, forte no nosso cenário, mas ele, para mim, foi o que mais se destacou, assim, e acredito que a torcida sempre vai lembrar do que Betinho fez pelo Botafogo, pelo futebol paraibano e principalmente no Botafogo, né, no maior clube. Então esse é meu primeiro jogador, assim, que me marcou profundamente. Eu acho que o segundo jogador que eu posso falar, vou falar logo o que eu achei mais dominante, tá? Assim, Betinho era o melhor jogador que eu vi no Botafogo, foi o melhor jogador que eu vi no Botafogo, mas trazendo para uma geração bem mais recente, eu acho que Marcos Aurélio era muito dominante,
E eu vou tentar explicar o que eu acho que era a diferença dos dois. Quando a bola chegava em Marcos Aurélio, talvez algumas pessoas não lembrem dele tão bem por causa de algumas passagens específicas do tempo dele aqui no Botafogo, mas eu sempre sentia que alguma coisa boa ia acontecer, que ele ia arrumar um bom passe, que ele ia conseguir um chute de fora da área. Então, assim, desses tempos recentes, eu acho que o Marcos Aurélio, com certeza, é um que vai ficar na minha memória no Botafogo de forma positiva, mesmo em alguns momentos não tendo representado tão bem a equipe do Botafogo. Mas com a bola no pé, o cara era um gênio, assim, e muito do tri e da final da Copa do Nordeste que chegamos, eu tenho certeza que foi por causa da bola que ele jogou durante esse tempo, né? E é um cara lembrado em todos os clubes que ele passou como um cara muito bom de bola. E os grandes jogos do Botafogo, eu gosto muito de dois jogos, assim, especificamente. Quando, final dos anos 90, eu fui para o jogo Botafogo e Campinense, mas eu era muito criança, assim. Eu não consigo lembrar tão bem do jogo. Eu lembro muito mais que era muita gente, meu pai preocupado com que eu iria me perder ou algo do gênero. Então, durante os anos seguintes, eu fui para vários jogos, tá? Então, os jogos que me marcaram, eu já era um pouco mais velho, bem mais velho. Obviamente, a final 2013, quem esteve lá, acho que não consegue não falar desse jogo, porque foi um jogo que o estádio estava completamente lotado. Eu consegui ver essa partida em cima da grade, uma grade do Almedão, porque eu não tinha espaço para colocar meus pés no chão. Então, eu tenho certeza que o público desse jogo foi mais de 40 mil pessoas, não tem condições, assim, era algo absurdo. E o outro jogo foi um jogo que o Botafogo jogou em 2010 ou 2011, Bruno pode me corrigir, contra o 13, que foi 4-0 para o Botafogo aqui. Era um time que a gente não tinha tanta confiança como alguns outros times do Botafogo, mas ele fez esse grande jogo aqui, surpreendeu todo mundo, e foi uma partida que eu lembro de estar torcendo junto de outras pessoas, e foi uma festa generalizada assim no Almedão. Então acho que dois jogadores que me marcaram profundamente no Belo, embora tenham vários outros durante essa minha caminhada. Eu gostava muito de Washington Lobo, meu pai era fã, já vi no final da carreira nos anos 2000, Varley, mas eu posso citar diretamente Betinho e Marcos Aurélio, assim, são caras que não saem da minha memória, assim, do Botafogo, que se a gente tivesse um deles hoje aqui, pelo menos um dos dois, o Botafogo estaria bem servido na meiuca. Bom, vou trazer os meus jogadores e o jogo de destaque, né? Eu, como torcedor do Botafogo, realmente eu comecei a acompanhar no ano de 2006. 2003, acho que foi a primeira vez que eu fui ao estádio, mas ainda muito pequeno, não tinha conhecimento muito de futebol. Então, 2012, para mim, é o marco de onde começou. Então, assim, o time de 2006 ainda fica muito marcante para mim, que foi o primeiro time do Botafogo que realmente acompanhei. Um jogador NEM que um baita cobrador de faltas, eu lembro muito jogador NEM, Adriano, Gaibu. Então, tem muitos jogadores bons daquele nome lembrança. Após isso, realmente o Botafogo deu uma queda vertiginosa de qualidade técnica, mas acho que um jogador que eu gostaria de destacar, que nesse período, é o Edmundo, o atacante, goleador, um jogador que ficou marcando muito, muito para mim. E nessa época de 2013 para cá, temos diversos e vários jogadores, né? Mas acho que o Gutenberg falou do Marcos Aurélio, acho que vou falar também o Varley. O Varley foi um jogador muito importante, o nosso atacante. Então, um jogador que teve uma identificação muito grande com o Botafogo, hoje participou de dirigentes. Então, outro jogador também que eu gosto também de lembrar muito é o do João Paulo, 2015, passou, eu sempre digo. Infelizmente, ele veio no ano errado, um ponta muito habilidoso, qualidade. E também outro nome que eu gostaria de destacar é o goleiro Genivaldo. Genivaldo veio no Botafogo num momento difícil, sempre segurava as pontas, excelente jogador, excelente goleiro. Eu gosto muito dele. Então, assim, meus grandes jogadores que ficam marcados para mim, temos vários e vários, mas esses jogadores que ficaram marcados para mim também, os mais marcantes. Em relação ao jogo, tem um jogo em especial que ficou muito marcante para mim, foi 2012, Botafogo 2, 3-1, jogo de virada na primeira fase aqui. O Botafogo precisava muito da vitória, a situação estava complicada, a equipe do 13, a gente sabia que era tecnicamente superior, mas o torcedor do Botafogo cantou, eu ali posso dizer, foi
no grito da torcida, a torcida empurrou, o Botafogo foi na garra, na raça, uma virada histórica que ficou marcante assim, na minha vida, foi aquela vitória. Temos, claro, a conquista de 2013, do Brasileiro, um jogo também histórico, a Copa do Brasil, grandes jogos, mas realmente o jogo mais marcante assim para mim foi essa vitória de 2012, em jogos sem em questão de disputa de títulos. Um jogo que realmente ficou muito marcante para mim. Então, gente, com relação a jogadores, tem muita gente boa que a gente viu jogar, né? Tem os históricos, os antigos que a gente não viu, né? Dos anos 70, dos anos 60. Disseram que o Nininho só não fazia chover, o povo do Santos ficou doido com ele aqui naqueles 3-0 no gol de Pelé. Então ele é um jogador diferente, morreu, teve problema de saúde, né? E chegou a falecer, mas disseram que era um cracaço de bola, eu não vi jogar. Dos anos 70 tem outros também, anos 80 nem se fala, mas assim, eu não vou falar, tem alguns nomes, né? Tem o Washington Lobo, tem Mauro Fernandes, Ramiro, tem Aguinaldo era um atacante que é muito difícil hoje você achar um centroavante como Aguinaldo. Tinha Chico Matemático, que foi artilheiro, né? O histórico do Botafogo, até hoje é o maior artilheiro. E tem um jogador que não foi campeão aqui, mas que eu acho que ele foi muito importante, assim, numa retomada do nosso clube. Ali, Nelson Lira, com aquele olhar lá para frente. Bruno, perdão. Outro grande goleador do Botafogo também, que acabou não puxando o título naquele ano, o Dentinho, mais de 42 gols na edição do Campeonato Paraibano. Dentinho, bem lembrado. Dentinho, artilheiro do Brasil, né? Foi aí com 43 gols. A retomada do Botafogo nos anos 90 na crise, Nelson Lira olhando para frente, aí trouxe Giovani. Assim, é difícil até mensurar hoje que jogador seria hoje que estaria vindo para cá para jogar no Botafogo, porque assim, talvez tenha Coutinho no Vasco, né? Mas de Coutinho acho que não jogou a bola que o Giovani jogou, não tinha importância que o Giovani tinha, e o cara era jovem, ele tinha 30 anos, então ele veio para cá em 96, não ganhou o título porque o Santa Cruz tinha montado o melhor time, mas foi um jogador também que chamou a atenção. Agora, e que era seleção, jogador grande, sabe? Enfim, foi importante, da retomada dos anos 90 e a busca da torcida. Naquele período foi muita gente para campo que não estava indo mais, porque queria ver Giovani, enfim, e fez bons jogos aqui, grandes jogos e tal. Agora, assim, falando dos 3 jogadores rapidamente, jogadores que eu vi jogar mais, que eu mais gostei aqui, além desse que eu já falei, o Astro Lobo e outros que são monstros, mas assim, foram critério, viu, gente? Critério, bola e título. Betinho, né, bola e título. Betinho, como disse Berg, era um jogador que era impossível para marcar ele, tinha que fazer falta, ele era a visão muito grande, assim, uma visão fantástica de futebol, o cara tinha um passe, enfim, se mexia muito. Então Betinho primeiro. Segundo, Lenilson, que terminou não entrando na lista de vocês, mas eu tenho certeza que vocês gostaram também dele. Lenilson, na verdade, Lenilson nessa ordem não seria o segundo, eu estou colocando ele porque ele foi campeão brasileiro, mas a bola seria Marco Aurélio, na minha opinião, o Marco Aurélio jogou mais, mas assim, o Lenilson como segundo, assim, nessa lista, né, um jogador que foi importante nessa retomada, nesse título nacional, jogador ali que usava muito bem o corpo, finalizava bem, fazia pivô, o cara não era completaço não, mas foi um grande jogador aqui, então entra na lista aí de segundo nome da minha lista, e do terceiro, realmente só não fez chover aqui, foi o Marco Aurélio, né, realmente, que jogador, Marco Aurélio. A parte da torcida não gosta pela questão dos pênaltis perdidos, tudo mais, mas esse cara ele foi muito importante, porque ele é um jogador tecnicamente muito acima, no contexto que ele estava, ele elevou a marca do nosso time, né? Era aquele jogador que é diferente, o time está jogando com um jogador que tem Marco Aurélio, o adversário respeita, e cuidado, é Marco Aurélio, é diferente. Quando o Marco Aurélio estava sendo criticado aqui, no final da saída dele aqui, no final da última passagem, eu avisei, eu não sou um cara religioso, não, vou usar uma expressão aqui, né? Eu não sou, então não vou usar mesmo sem ser. Eu profetizando aqui, eu disse, olha, vocês estão reclamando de Marco Aurélio, mas bote década para frente aí para chegar outro, igual a ele. E tá indo aí para quê? Já tá indo aí para mais de 5 anos, né? Que a gente não tem um 10 do nível parecido com ele. Era um jogador que deixava o jogo rápido, ele não era tão rápido, mas era um dos melhores preparadores físicos do time, tinha bola parada excelente, passe, fazia o jogo ficar fácil, cercado por 4-5, ele dava o passe de primeiro, o cara era fantástico.
E outra coisa, para quem não lembra, um dos artilheiros do século, viu? Se eu não me engano, ele perde para o Rafael Oliveira só. Acho que é o segundo artilheiro do século, do Botafogo, se eu não me engano, é Marco Aurélio. O cara fazia muito gol, acho que ele fez 28 gols aqui na passagem dele, fora as assistências que são gigantescas, né? Relembrando, a assistência de 2020 foi dele, né? Para David Batista naquele gol lá do empate com o time de Campina aqui, o rebaixamento consequente do time de lá. Então, assim, desses jogadores dessa lista aí, só craque, enfim. Os jogos são muitos, né? Eu queria, assim, rapidamente dizer a vocês que existe um mito na torcida. Existe um mito que até me incomoda às vezes, que diz assim, o Botafogo não pode ver estádio cheio. Isso daí é uma mentira repetida, tá, gente? Desculpa. Todos os grandes jogos do Botafogo, todos os títulos dos últimos 50 anos, o Botafogo ganhou com o campo cheio, o Almedão cheio. Não dá, filho, não dá. O Botafogo fez jogos horripilantes também com o estádio vazio. Ele fez, eu fui, eu vi. Eu vi, pronto, esse timaço aí que Berg falou de 98, 99, que eu concordo, era Normando, tinha Esquerdinha, tinha Gilmário, Raminho, Betinho, Arlan, essa turma toda aí, né? Marcelo Santos, Vivi e tal. A gente fez um jogo horripilante aqui, porque naquele tempo a gente estava numa crise energética, e o jogo foi 3 horas, o estádio não estava cheio, estava vazio. A gente perdeu pro time aqui de Bananeiras, foi o Atalaia, a gente perdeu pro Atalaia, feio. A gente perdeu pro Atalaia. O jogo estava vazio, e então vários jogos que a gente fez com o campo vazio ruins. Então essa coisa, o Botafogo não pode ver torcida, desculpa, eu não concordo, né? Eu não concordo. Eu acho que existem os acasos, resultado de administração ruim, de decisões erradas de comissão técnica e tal, e que infelizmente resulta em campo cheio também, como foram das duas últimas estaduais. Mas assim, o Botafogo, a gente teve a final de 98, né? A maior pulpa da história, não dá para dizer, não dá para deixar esse jogo de fora, para mim importantíssimo. O jogo contra o Cruzeiro, a abertura a Copa do Brasil, a estreia de 89, eu estava lá, então outro jogo que está na minha lista dos grandes jogos que eu tive no Almedão. A gente também fez grandes jogos que não foram decisões, mas a gente jogou muito bem contra a Bahia, contra times do Ceará, times grandes aqui no Almedão, Copa do Nordeste, Copa do Brasil. Então não dá, com estádios cheios, não dá pra gente deixar de fora, mas assim, e as finais, né, de 2003, contra o Atlético, não tava lotado o estádio, mas foi uma final, a de 2013, contra o Juventude, enfim, a 2013, que a gente perdeu o primeiro jogo aqui, né, 1-0 que a gente perdeu e venceu lá 3-0 na volta, o campo tava muito cheio numa terça. Então são grandes jogos que a gente teve a oportunidade de participar. Então tá nessa lista e derrubar esse mito, né? Tirar esse mito, essa mentira repetida que o Botafogo não pode ver estádio cheio, que nos últimos 50 anos a gente ganhou tudo. Todos os títulos que a gente tem, melhor dizendo, foram no Almedão e com o estádio cheio. Fazer os jogadores de 2003, né? Aquele time histórico, Nilson Sergipano, Demetrio, Rogerinho, um elenco muito qualificado também, grandes jogadores. O time de 2003 foi o melhor time que eu vi, viu? Para mim ele era melhor até do que o de 2019, na minha opinião. Melhor ataque da competição, inclusive, né, Bruno? Melhor ataque, artilheiro e vice do campeonato. Artilheiro e vice do campeonato, melhor ataque, o time que mais venceu. O time que mais venceu, que mais fez pontos. Só não subiu, né? A melhor campanha geral. Esse time de 2003 realmente era diferente. Eu tenho ele de cabeça aqui, viu? Everaldo no gol, Demetrio na direita, Rogerinho na esquerda, como o Berg falou aí, sabiamente. O time que marca, a torcida guarda, não tem jeito. Demetrio na direita, Rogerinho na esquerda, a zaga Durval e Erivelton na zaga. Kiko era tudo, ele vai para reserva. Kiko. Aí tinha Ramício na volância, aí os meios revezavam ali com Maurício Cabedelo, Betinho, Geraldo, porque tinha Betinho, olha Betinho de volta aí, em 2003. Tava por ali, o ataque somente um tal de Nilson Sergipano, como disse Pedro, e Elinho, que foi o artilheiro e vice consequente aí do campeonato. Realmente, esse time de 2003, o Washington Lobo era o técnico, esse time marcou mesmo, um time massa. Só não tinha um banco à altura, viu? Foi isso que fez a gente não subir. Quando a zaga, aquele jogo contra o Santo André, que a gente perdeu aquele 3-1, a zaga foi a reserva. Foi Nilson Paraíba e Erivelto, eram os reservas, a gente se complicou nesse jogo. Mas os titulares eram muito bons, Kiko e Durval eram craques os dois. Inclusive, o Durval no ano seguinte não parou mais de ganhar títulos, né? Continuou ganhando e foi o recorde aí de um zagueiro campeão. E quando se aposentou, era o maior zagueiro artilheiro do Brasil. Quando se aposentou, era o zagueiro que tinha mais gol em atividade quando se aposentou. O seu primórdio, os seus títulos, suas conquistas, grandes jogadores, grandes técnicos. Espero que o torcedor tenha gostado dessa edição especial. Fizemos essa edição tentando resumir um pouco da nossa grande e gloriosa história Botafogo. Comentem, tragam seus comentários, tragam o elenco que marcou, a campanha histórica, os jogadores, um jogo que você marcou, coloquem nos comentários. Vamos fazer interação nesse
essa data tão especial de 94 anos do Clube Botafogo. Então é isso. Agradecer a todos vocês, desejar uma boa noite e muito obrigado a todos. Um valeu para a torcida do Botafogo, espero que vocês tenham curtido. Obviamente é um tempo muito reduzido para falar de um clube quase centenário e com muitas vitórias. O maior campeão paraibano, né, gente? Então, vamos respeitar. Mas é isso, por favor, deixem os comentários, incentivem e, por favor, pesquisem, curtam, valorizem a história do Botafogo da Paraíba, porque se a gente existe hoje, se tem todo esse legado desse grande clube, é porque existe uma longa história, grandes jogadores, grandes dirigentes, nem falamos tanto dele, né? Tanta gente que passou pelo Botafogo, que marcou, é uma longa jornada aí, quase 100 anos, que se Deus quiser, daqui a alguns anos a gente vai estar comemorando nosso centenário, quem sabe fazendo uma nova versão dessa live e comemorando mais uma data fechada do Belo para todos vocês aí. Um abraço a todos, espero que tenham curtido e até a próxima. Buscando a distância, meteu, o Humberto chegou para cortar, afasta a bola, vem cair para Ricardo, Ricardo tentou fugir, Nino Gato dá combate, deu um presente agora para Ricardo Santos, meteu direto pro gol, passou! Aos 24 minutos da etapa, 24 do segundo tempo, passa à frente o Botafogo. Agora é tarde, Gil. Esta, meu filho, foi pro Beleléu, Walter Farias. Realmente recebeu na intermediária, até certo ponto, a longa distância. Visou a posição do arqueiro Gil e disparou de perna direita com muito efeito. Ela morreu no canto direito a meia altura, marcando o Botafogo o segundo gol aqui no Teixeirão. E agora, no placar da Água Mineral Itacoatiara.